Não só ela tem a chance de mostrar um dos romances entre dois meninos mais bem escritos da história, como também fecha e conserta o arco de dois personagens principais de forma quase perfeita, na minha humilde opinião. A última temporada de Stranger Things está oficialmente e finalmente sendo lançada nesse momento, e acho que esse é um bom momento de comentar antes que tudo seja revelado e eu descubra se a escolha certa foi feita. Entre elas, escrever uma história revolucionária de romance gay e expandir drasticamente o seu público atual porque sua obra deixou de ser explicitamente vista como uma história de monstro e se tornou uma história sobre autoaceitação, coragem, amor próprio, perceber que a sua existência não é um erro por mais que você seja diferente e ainda encontrar amor e felicidade no meio do caos. Ou continuar sendo só mais uma série de monstro que não inova e vai ser esquecida pela maioria do público em poucos meses porque teve medo de tocar mais profundamente um público que precisa de representação e estava aberto a isso e foi decepcionado. Pra mim, a resposta é óbvia. E se for parar pra pensar de um ponto de vista, assim, mais técnico e promocional, esse é o caminho que vai diferenciar Stranger Things de outras obras repetitivas que não marcam história e se perdem no tempo por não trazerem temas que se conectam com o público. Eu já tenho uma opinião formada, claramente, mas eu vou tentar ser impessoal só o máximo que eu conseguir, até porque nenhuma análise é 100% imparcial, já que toda interpretação é feita sob um ponto de vista e todo ponto de vista é subjetivo. Então, antes de assumir qualquer coisa, recomendo que você reassista a série e tire as suas próprias conclusões e não fique dependente da análise dos outros. E também porque antes de ter a minha opinião atual, eu tinha mesmo que a maioria do público. E reassistir com mais atenção foi justamente o que me fez ver essa história com outros olhos. Nem tudo precisa ser escancarado para ter significado e por mais que eu não esteja tentando mudar a opinião de ninguém, eu tenho um ponto. E pra contrariar o que muitos dizem, a história deles não vai acontecer do nada. Ela sempre esteve ali pra quem tivesse mais atenção perceber. Não é à toa que o público que apoia esse casal existe desde a primeira temporada e só aumentou com o tempo. Essa história está sendo escrita desde o início e eu vou recapitular para mostrar como existe sim sentido no que está sendo visto. E tentem lembrar que coisas como falas, atuação, direção, cortes, enquadramentos, posicionamentos, figurinos e todo o resto foram planejados e têm algum significado para a história. E não, eu não tive que analisar 20 subcamadas da série para notar essas coisas. Eu vi uma única vez, então se vocês são burros, não têm capacidade de interpretação de texto, a culpa não é nossa. Eles dois são apresentados no primeiro episódio e a dinâmica da relação desses dois já é estabelecida de um jeito diferente da relação dos demais. Ela mostra que o Will, ao ser colocado diante do dilema entre escolher mentir pro Mike e se beneficiar ou falar a verdade e se prejudicar, ele escolhe falar a verdade, contrastando a escolha do Lucas e do Dustin de mentir. The roll, it was a 7. The Demogorgon, it got me. Logo depois dessa cena, o Will vai pra casa de bicicleta e é quando ele desaparece. No dia seguinte, os outros três chegam na escola e o Mike é o primeiro a comentar e estranhar sobre a falta do Will. That's weird. I don't see him. O Lucas e o Dustin não expressam preocupação a princípio. A cena segue e é mostrado que o grupo é vítima de bullying. Eles usam o Dustin como foco e essa é a primeira cena de muitas em que fica clara como o Mike enxerga o diferente. Ele não sente repulsa, mas sim tenta ver o lado positivo de não se encaixar ou ser socialmente rejeitado. I think it's kind of cool. It's like we have superpowers or something. Like Mr. Fantastic. A sexualidade do Will é colocada em evidência e se torna assunto de discussão já no primeiro episódio, quando a Joyce vai na delegacia e fala sobre o desaparecimento pro Hopper. Ela menciona que o Will já era alvo de homofobia pelo próprio pai. E a maioria do público só foi começar a suspeitar disso na terceira temporada, sendo que o sinal tinha sido dado lá na primeira. Quase nada nessa série aconteceu do nada, tudo foi indicado em algum ponto, por mais que tenha sido de forma sutil. E mais outras 3 vezes quando o Hopper começa a investigação na escola, a série faz questão de mostrar que o Mike é o primeiro a ter iniciativa para tentar ajudar e que a reação dele é diferente da do resto do grupo. E também um pouco mais tarde, quando o Mike tá jantando na casa dele e acaba discutindo com a Karen sobre sair de noite para procurar ele. Ela proíbe e ele acha ruim dizendo que ele é o único agindo histérico o suficiente e que ele é o único que se preocupa com o Will. What happens when what? I'm the only one acting normal here. I'm the only one that cares about Will. Ele liga pro Lucas pelo rádio e diz que tá preocupado, menciona como o Will foi corajoso em escolher atacar o Demogorgon ao invés de se defender na sessão de Dungeons and Dragons e que eles deveriam fazer o mesmo, criar coragem e procurar o Will na floresta. My point is, he could have played it safe, but he didn't. He put himself in danger to help the party. Mesmo desaparecido, o Will inspira liderança no Mike desde o primeiro episódio da série. Eles realmente fogem de casa pra procurar o Will no meio da chuva e o Dustin diz que talvez eles devam voltar pra casa, mas o Mike diz que não. A Eleven aparece no final do episódio quando eles estão procurando o Will e eles acabam levando ela pro porão do Mike. O Dustin fica impressionado porque ela é menina, o Lucas fica com medo de morrer e o Mike é o único que não reage negativamente pela bizarrice da situação. Ele continua não demonstrando medo de lidar com o desconhecido. O Lucas diz que eles saíram pra procurar o Will e não outro problema, e essa é a primeira vez que ele expressa incômodo pela Eleven estar supostamente substituindo o lugar do Will.
O Mike diz pra no dia seguinte levar ela até a mãe dele e deixar ela resolver o problema enquanto eles continuam procurando o Will. And this time, we find Will. No dia seguinte, a Eleven acorda e o Mike leva lanche pra ela e fala sobre a ideia de levar ela até a mãe dele pra resolver. A princípio, o Mike não fica muito interessado em lidar com a Eleven e tenta se livrar dela pra poder continuar focando em procurar o Will. O interesse dele só muda quando ele descobre que ela reconhece o Will por uma foto e que pode ajudar a encontrar ele. A mãe do Mike tenta conversar com ele dizendo que ele pode falar sobre o que ele precisar com ela e menciona o desaparecimento do Will. I can't imagine what it's been like for you. I want you to feel like you can talk to me. I never want you to feel like you have to hide anything from me. I'm here for you. Lembrando que o Lucas e o Dustin também são protagonistas desse núcleo da série, mas as reações do Mike sempre são foco quando o Will é mencionado. Eles sentem a necessidade de mostrar que o Mike é quem se afetou mais com isso. O Mike conta pros outros que a Eleven reconhece o Will e o Lucas acaba discutindo com ela. Durante a investigação, um personagem confunde a Eleven com o menino e eles começam a se referir a ela como ele. Aí o Hopper e um outro policial começam a suspeitar que a Eleven possa ser o Will depois de terem raspado a cabeça dele. Não é a primeira e nem a última vez em que o Will e a Eleven são colocados em paralelo. Eu constantemente me pergunto qual o motivo pro roteiro querer mencionar que a Eleven parece um menino e confundir ela com o Will mais de uma vez. Porque o público já sabe que eles não são a mesma pessoa, então qual seria o ponto desse paralelo, além de tentar reforçar pra gente a relação de semelhança entre os dois? Os quatro se desculpam e o Lucas explica que estava estressado porque ele tá preocupado com o Will, e aí a Eleven pergunta o que é um amigo, e o Mike explica. Is friend Is she serious? friend is someone that you do anything for, You lend them your cool stuff like comic books and trading cards. and they never break a promise. That's super important because friends, they tell each other things that parents don't know. E nem vamos entrar muito no quão bizarro é uma menina de 12 anos que morou no laboratório a vida toda, não sabe falar direito e acabou de aprender o significado da palavra amizade e começar um namoro antes de aprender o que é ter uma família. Eu me estresso um pouco com o fato de a maioria das pessoas, pelo menos nesse ponto da história, levar tudo que acontece entre o Mike e a Eleven de forma romântica, mas falar que é só amizade quando o Mike faz o mesmo com o Will. Me parece preconceito enraizado por achar que não é possível mesmo acontecer entre dois meninos. Mas enfim, eles começam a procurar munição pra atacar o Demogorgon quando forem resgatar o Will e começam a conversar sobre os poderes da Eleven. O Lucas diz que ela é uma esquisita, o Mike fica ofendido e defende dizendo que não importa porque os X-Men também têm poderes e são esquisitos. É sempre o Mike a ficar ofendido e responder quando alguém menciona ser estranho de forma pejorativa. O que me levanta um pouco de dúvida porque ele aparentemente só é nerd, enquanto o Dustin sofre bullying por ser deficiente, o Lucas por ser negro e o Will por ser gay. Então, logicamente, eles deveriam se sentir mais afetados do que o Mike, a não ser que a diferença do Mike seja alguma coisa que está sendo mantida em segredo. Enquanto isso, os bullies aparecem de novo e começam a falar sobre o Will, que ele já tá morto e que foi assassinado por outro queer. O Dustin responde e o Mike tenta ir embora dali, mas eles derrubam ele e ele se machuca. Aí os meninos levantam ele e tentam animar ele. Hey, how about this one? Oh, yeah. Mais tarde naquele dia, o corpo falso do Will é encontrado e a série faz questão de mostrar de novo que o Mike foi a pessoa no grupo a se afetar mais com a suposta morte dele. Ele fica desorientado, coloca a culpa na Eleven e vai embora dali sem querer conversar com ninguém. You're supposed to help us find him alive. You said he was alive. Why did you lie to us? What is wrong with you? Hey, come on, don't do this, man. Chegando em casa, a família dele tá toda reunida ali na sala e ele já chega chorando e a Karen vai abraçar ele. A série mostra a reação dos pais do Mike e eles discutindo se devem ir falar com ele ou não. Should I go down and talk to Michael? Give him time. He'll come to us when he's ready. Tem um corte e o Mike tá no porão olhando os desenhos do Will que ele tem guardados e conversando, meio que quase brigando com a Eleven por ter mentido que o Will ainda estava vivo. Achando que a Eleven tinha mentido, ele disse que o que ela fez não foi legal e que magoou ele, que ela não deveria mentir porque amigos não mentem. You made me think Will was okay. That he was still out there, but he wasn't. He wasn't. Maybe you thought you were helping, but you weren't. You hurt me. Do you understand? What you did sucks. E pra quem diz que o Mike não consegue expressar os sentimentos dele, até que ele tá se mostrando bem expressivo. Achei até bem maduro da parte dele explicar pra Eleven por que ele ficou chateado por ela ter mentido sobre isso. E acho que já deu pra perceber que a importância dada pra relação do Will e do Mike não acontece com mais nenhum duo além deles dois. A gente só vê o Lucas e o Dustin reagindo quando estão todos juntos, mas o Mike ganha tempo de tela pra reagir mesmo que seja sozinho. A Eleven usa os poderes e consegue sintonizar o Will no rádio e o Mike reconhece a voz dele cantando na hora. Tenta falar com ele, mas não adianta. E aí ele muda de ideia sobre a Eleven e volta a ter esperança de achar o Will. Will, is that you? It's Mike. Do you copy? Will, are you there?
No outro dia, a Karen vai olhar o Mike no quarto e ele mente dizendo que não quer ir pra escola porque não tá se sentindo bem. Ela é compreensiva e até tenta animar ele, dizendo pra eles alugarem algum filme, mas ele diz que prefere ficar em casa. E ela checa se ele vai ficar bem, tipo, umas 3 vezes antes de realmente sair do quarto. I mean, if that's okay, Well, you sure you're gonna be all right here by yourself? I think so. But if you need anything, call Dad at work. Okay. Okay. E essa é pra quem diz que o Mike não consegue expressar sentimento porque ele não teve apoio familiar em casa. Mentira! A Karen sempre tentou apoiar ele o quanto ela conseguia. Ele só não tem pai, mas mãe ele tem. O Mike chama o Lucas e o Dustin pra mostrar o que ele ouviu no rádio, mas eles não reconhecem a voz do Will de cara e também duvidam que ele realmente esteja vivo. Maybe it's his ghost. Maybe he's haunting us. It's not his ghost. So how you know that? I just do. Then what was in that water? I don't know. All I know is Will is alive. Will is alive. He's out there somewhere. All we have to do is find him. Até aqui, as únicas pessoas que acreditam que o Will não morreu são a Joyce e o Mike. Eles foram os únicos a receberem algum indício de que ele tá vivo. E essa é uma escolha bem interessante, porque nem o Jonathan recebeu. Agora, essa cena aqui me estressou um pouco esteticamente porque eu queria muito entender o que o Mike tá fazendo nesse enquadramento. Acho que é a primeira vez que a Eleven se olha no espelho e se acha bonita. Era pra ser um momento só dela, mas por algum motivo o Mike tá ali atrás como se fosse uma assombração. Posso estar errada, até porque não fui eu que dirigi a cena e eu não sei o significado real disso, mas talvez tenha sido aqui que a dependência da Eleven pela validação do Mike tenha começado. Depois eles vão na escola e tá acontecendo uma homenagem pro Will. Eles veem aqueles mesmos meninos rindo e debochando, e ao final o Mike surpreendentemente cria coragem pra enfrentar eles e vai tirar satisfação. I saw you guys laughing over there, and I think that's a real messed up thing to do. Will's in fairyland now, right? Flying around with all the other little fairies, all happy and gay. O Mike perde a paciência e empurra ele no chão, e o menino fica tão surpreso com essa atitude que eu acho que foi a primeira vez que o Mike se defendeu e enfrentou eles. E foi pra defender o Will. You're dead, Wheeler. Os 4 ainda estão procurando o Will e eles começam a brigar de novo no meio da busca. A Eleven começa a atrapalhar porque ela tá com medo e preocupada de deixar eles chegarem perto do portal, e o Lucas percebe e acha que ela não quer resgatar o Will. E aí o Lucas é o personagem que começa a enxergar essa rivalidade entre o Will e a Eleven, por mais que os personagens em si não tenham rivalidade entre eles. E aí no meio da briga o Lucas solta que o Mike tá cego porque ele gosta que uma menina não sinta nojo dele. You're blind. Blind because you like that a girl's not grossed out by you. But wake up, man. Wake the hell up! E atenção à escolha de palavras. O Lucas poderia ter dito que o Mike tá cego porque ele tá apaixonado pela Eleven, mas ao invés disso, ele prefere dizer que o Mike tá cego porque ele gosta da sensação de que uma menina não tá se afastando dele. E essa seria uma ótima hora pra mostrar que o Mike já começou a gostar da Eleven, mas eles escolhem dar a entender que ele tá apaixonado pela ideia de ter uma menina perto dele, não necessariamente pela menina. E já foi dito uma vez que o Lucas é a pessoa com quem o Mike mais conversa pelo rádio porque eles moram perto. To my friends with it. Mostly Lucas because you live so close. Signal's pretty weak. E umas cenas depois, o Dustin conta que acha que o Lucas é o melhor amigo do Mike, porque ele próprio chegou depois no grupo. It's fine. I get it. I didn't get here until the 4th grade. He had the advantage of living next door, but none of that matters. What matters is that he is your best friend. Aí o Mike nega e diz que todos eles são amigos igualmente, mas o ponto de vista do Dustin fica aí. E acho que é seguro dizer que o Lucas é provavelmente a pessoa que mais conhece o Mike por isso, fora o Will. Mas além disso, ele tá sempre percebendo coisa que os outros não percebem e pegando todo mundo na mentira. O Lucas é um personagem muito inteligente, apesar de ser meio maluco no início da série. O Mike e o Lucas começam a brigar fisicamente, ou se abraçar, sei lá o que eles estão fazendo. A Eleven machuca o Lucas meio que sem querer e o Mike xinga ela e ela tem uma lembrança e foge. Why would you do that? Come on. What's wrong with you? Come on. What is wrong with you? Assim, é interessante pensar que muitos dos flashbacks ruins que a Eleven tem são causados por alguma coisa que o Mike fez sem querer. She'll find him. Right, Elle? 11. What is wrong with you? O Lucas tinha debochado da cara do Mike em outro episódio, dizendo que ele falava fofo com a Eleven, Sorry, I've just never seen a kid with a tattoo before. mas quando o Lucas se machucou, o Mike usou o mesmo tom, até um pouco mais exagerado com ele. Is you okay? Let me see your head. Get off of me! Então, se eles quisessem transformar essa coisa de o Mike usar uma voz diferente pra Eleven, tá faltando consistência, porque a própria série se desprova. O Mike e o Dustin vão até a casa do Lucas pra fazer as pazes, eles acabam não chegando em acordo nenhum porque o Lucas não quer que a Eleven participe do grupo, e o Mike sim porque ele diz que ela é uma arma e vai ser útil pra resgatar o Will. I could have been killed. Which is exactly why we need her. She's a weapon. Do you seriously want to fight the Demogorgon with your wrist rocket? We're no use to Will if we're dead.
O Mike e a Eleven, nesse ponto, estão começando a virar amigos, mas o interesse principal do Mike nela é usar ela como ferramenta para encontrar o Will, contrariando o próprio Mike da 4ª temporada. Acontece todo o rolê do Mike pular no lago para salvar a vida do Dustin, a Eleven chega e salva os dois e é a primeira vez que ela usa os poderes para salvar a vida dele. Dá pra perceber que ele fica meio encantado e um episódio depois, sem nenhuma construção perceptível, ele decide que vai beijar ela. Eu não sei se isso é um problema de atuação por eles serem crianças, mas eu não consigo perceber o tom romântico na relação deles. Aí essa cena acontece meio do nada porque já houve chance dos personagens mostrarem interesse romântico um no outro e isso não aconteceu. Até porque a Eleven não sabe o que é ter interesse romântico em alguém, então não teria como isso acontecer da parte dela. E o Mike, que seria o personagem a demonstrar isso, não demonstra em momento nenhum. Na verdade, ele discorda quando mencionam isso pra ele. O tom platônico e meio ambíguo permanece até o final da temporada, porque mesmo depois do Mike ter tentado beijar Eleven, ela não percebe o que isso significa e continua agindo se espelhando nele. Todos eles acabam fazendo as pazes e finalmente se tornam amigos. Em uma outra cena, o pessoal do laboratório chega na casa do Mike para procurar Eleven e interroga a família dele. O Ted, sem ninguém ter perguntado, zomba quando a Mana lá pergunta se o Mike tá com alguma menina. Our son with a girl? Primeiro que desnecessário, né? Segundo que, tá querendo dizer o que com isso? É tão surpreendente assim o seu filho ser visto como uma menina? Mais uma brecha para expor supostos sentimentos românticos do Mike pela Eleven é criada e desperdiçada. A Nancy diz que achava que o Mike estava agindo estranho por causa do Will e o Mike responde dizendo que achava que a Nancy estava agindo estranho por causa do Steve. Ele pergunta se ela gosta do Jonathan e ela se faz de boba. No. No, it's not like that. E ela pergunta de volta se o Mike gosta da Eleven e a reação dele é simplesmente: Do you like 11? What? No, ew. Gross. Como é uma cena atrás da outra, o contraste entre a reação dos dois fica muito mais nítido. Entre escrever ele gaguejando ou ficando nervoso igual a Nancy, eles preferiram escrever ele fazendo cara de nojo pra ideia de gostar da Eleven. Eles perderam tantas chances de romantizar várias cenas neutras entre o Mike e a Eleven que eu me recuso a acreditar que esse seja o casal principal da série. Até porque eles fizeram um ótimo trabalho escrevendo a história da Joyce do Hopper e da Nancy do Jonathan, e da Ted do Lucas da Max. Tudo com o Mike e a Eleven é feito sem esforço, de forma superficial, mas eu não acho que isso seja escrita ruim ou tenha sido feito sem querer. O Mike era uma criança meio desgraçada sem perceber com a Eleven nessa época. No episódio final, a Nancy e o Jonathan saem e ele diz pra Eleven usar os poderes de novo pra tentar encontrar eles. E são o Lucas e o Dustin que percebem que ela tá cansada demais pra isso e que precisa se recuperar. Yeah, and we don't even know where your sister is. I can find them. Mike, look at her. We stay here, keep Elle out of sight, and keep her safe. That's the most important thing, remember? Elle needs to be recharged. Aí logo depois de ter dito "eca que nojo" sobre a ideia de gostar da Eleven, o Mike beija ela e antes mesmo de saber falar direito, a Eleven começa a namorar. No final da temporada, a Eleven desaparece, no momento em que o Will reaparece e o grupo original se reúne de novo. Guys, close up! Fires! Be careful! Be careful! Move. Guys, go easy on him. Passa quase um ano e eles saem juntos pra ir pro fliperama. Em uma hora o Will se distancia deles e o primeiro, ou único, a perceber isso e ir atrás é o Mike. Will! Are you okay? Come on. You're up on Dig Dug. Let's take that top score back, huh? No dia seguinte, a Max aparece na escola e eles desconfiam que foi ela que quebrou o recorde deles no fliperama. O Dustin diz que ela é incrível e o Mike questiona dizendo que o Dustin nunca nem falou com ela. So she's pretty awesome. Awesome? You haven't even spoken a word to her. Contradizendo de novo o Mike na 4ª temporada e deixando claro que o Mike não concorda com a ideia de afirmar algo sobre alguém sem conhecer essa pessoa antes. Depois o Will vai embora mais cedo que os outros e eles comentam que ele tá estranho. A série mostra de novo que o Mike é o único a perceber mudanças de comportamento sutis no Will. I don't know. It's quiet today. He's always quiet. O Will provavelmente fala mais perto do Mike. E aí a câmera dá um foco especificamente na reação do Mike quando o Will tá indo embora pra ir no hospital. É mostrado que o Mike fica ligando pra Eleven pelo rádio. Ele provavelmente acha que ela tá presa no mundo invertido e tem esperança que ela volte em algum momento. Algo semelhante aconteceu com o Will na primeira temporada, mas a reação do Mike naquela vez foi de sair de noite escondido pra procurar o Will na floresta e no meio da chuva, e não só ficar ligando pelo rádio. E a gente poderia assumir que ele tentou reunir um grupo pra procurar a Eleven no meio da floresta no início, mas a série não faz questão de mostrar que ele fez algo a mais do que gastar, 3 minutos do dia dele pra ficar ligando pra ela pelo rádio. Mesmo que naquela época ele tenha visto o corpo do Will morto e tenha ouvido ele no rádio, e não tenha visto o corpo da Eleven, mas tenha visto ela na janela. Parece fofo ele ter ligado todos os dias durante um ano, mas se for comparar o escândalo que ele fez quando era o Will que estava desaparecido, fica parecendo que ele não fez tudo que ele podia pra realmente achar ela.
Porque se ele tivesse tirado, cara, tipo, 3 vezes na semana dele pra sair e procurar ela, ele provavelmente teria achado, porque ela tava ali na floresta. E se o Hopper achou, o Mike também poderia ter encontrado ela. Umas cenas depois, o Will tá desenhando no quarto e o Jonathan vai conversar com ele. Ele se estressa porque diz que a mãe, o Lucas e o Dustin, ponto, todo mundo, estão tratando ele igual um bebê. Como se tivesse algo de errado com ele. Mom, Dustin, Lucas, everyone. They all treat me like I'm gonna break. Like I'm a baby, like I can't handle things on my own. It doesn't help. It just makes me feel like more of a freak. Ele escolhe pular e não mencionar o Mike, então vou supor que ele é a única pessoa que tá tratando o Will do jeito que ele quer ser tratado. Todos eles saem no Halloween pra pegar doce com a Max. O Mike fica incomodado com o Will porque o Lucas e o Dustin estão deixando a Max entrar no grupo. Acho que ele queria que a única menina no grupo fosse a Eleven, ou talvez seja porque ele acha que o Lucas e o Dustin já estão substituindo a Eleven muito rápido. O Will se distancia do grupo de novo quando entra em outro transe e a pessoa atrás dele de volta, de novo, é o Mike. O Will chama e ele escuta. Os outros chegam depois e tentam ajudar, mas o Mike fica meio possessivo e diz que vai levar o Will pra casa. Will, what's wrong? I couldn't find you. Are you hurt? Are you okay? I don't know. I'm gonna get you home, okay? I'm gonna get you home. Take it easy, I got him. right? I got him. Mike, Keep trick-or-treating. I'm bored anyways. Ele descasa, mas leva o Will pro porão dele. E ao invés de mentir igual tava fazendo com todo mundo, o Will conta a verdade do que aconteceu pro Mike. Ele pede pro Mike não contar pros outros porque eles não entenderiam, e o Mike diz que se a Eleven estivesse ali, ela entenderia. Acho que mais uma vez correlacionando a semelhança que o Will e a Eleven têm. Sometimes I feel like I still see her. Like she's still around, but she never is. I don't know. Sometimes I feel like I'm going crazy. Me too. Os dois dizem que estão enlouquecendo e o Mike diz que se for pra eles enlouquecerem, então que seja juntos. Hey, well, if we're both going crazy, then we'll go crazy together, right? Yeah. Crazy together. Os meninos descobrem um filhote de Demogorgon sem saber o que é e vão tentar mostrar pro professor. O Mike fica pra trás esperando o Will e o Will conta que o bicho saiu do mundo invertido. Will, you coming? Let's go show Mr. Clark. What? What? It's about Tartanian. E aí então o Mike conta pro resto do grupo. Ele também menciona pela primeira vez a possibilidade do Will ter uma conexão com o outro lado e ver coisas que mais ninguém vê. O Lucas e o Mike concordam em levar ele pro Hopper e decidir o que fazer. O Mike e o Dustin discutem porque o Mike acha que ele deveria morrer e o Dustin não concorda. so it's a coincidence. Or not. What if when Will was stuck in the Upside Down, he somehow acquired true sight? Maybe these episodes that Will keeps having aren't really flashbacks at all. Maybe they're real. Maybe Will can somehow see into the Upside Down. Aí temos o caso do Mike achar que só existe preto e branco. Ele diz que o Dash tem que morrer porque ele vem do mundo invertido e que não tem como ele ser bom tendo vindo de lá. E o Dustin discorda dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Mike e a Max começam a se tornar amigos, a Eleven vê, fica com ciúmes e derruba ela do skate. O Mike faz a ligação de que pode ter sido ela e aí por uns 5 segundos ele cria esperança e sai do ginásio pra ver se acha alguma coisa. What happened? I don't know. It was just like a magnet or something pulling on my board. Ele olha pra um lado, olha pro outro, não vê nada e simplesmente desiste. E minha nossa, que esforço é esse? Ele viu a Eleven do lado de fora da casa dele há 1 ano, já escutou ela no rádio ou alucinou, sei lá, e agora ela usou os poderes na frente dele e ele não passa mais de 3 minutos no dia tentando fazer algo pra de fato encontrar ela. Ah, mas ele tá ligando pra ela há 1 ano todo dia pra ver se ela responde. Pô, e nada além disso. Eu também converso com as minhas amigas todos os dias durante 1 ano, não quer dizer que eu tô apaixonada por elas. Meu ponto é, ele poderia fazer mais, assim como ele fez quando o Will desapareceu. E eu sei que o foco da série não é romance, mas o Mike passa a primeira temporada inteira procurando o Will, enquanto que na segunda ele faz esforço mínimo pra achar a Eleven. São escolhas interessantes. O Will falta na escola no outro dia e o Mike fica esperando ele chegar, mas isso não acontece. Então ele liga na casa do Will pra saber o que aconteceu, mas ninguém atende. O Mike chama o resto do grupo e conta o que estava acontecendo com o Will, diz que vai na casa dele pra saber notícia e fala pro Lucas e pro Dustin acharem o Dart enquanto isso. E aí eles começam a tentar montar um plano pra tentar ajudar o Will. If we find Dart, maybe we can solve this thing. Maybe we can help Will. O Mike vai até a casa da Joyce e pergunta se tá tudo bem. Ela não deixa o Mike ver o Will de início, mas aí ele comenta sobre o Mind Flayer e ela se toca que ele também sabe sobre ele. Hey, is Will here? You know, now's not a really good time. Is he okay? It's about the Shadow Monster, isn't it? O Will conta pra ele sobre o que ele tá passando e sobre o que ele tá sentindo e o Mike tenta confortar ele dizendo que talvez a conexão que ele tem com o outro mundo seja boa, que talvez seja útil pra ele espiar o Mind Flayer de volta. Aí ele também menciona a possibilidade de tudo estar acontecendo por um motivo.
Maybe that's good. Good. Just think about it, Will. You're like a spy now. A super spy. If you know what he's seeing and feeling, maybe that's how we can stop him. Maybe all of this is happening for a reason. E essa não é a primeira vez, e nem a última, que além dos criadores, os próprios personagens falam sobre nada ser coincidência dentro da série. About something that Lucas said earlier? About how he doesn't believe in coincidences? I mean, this can't be a coincidence. I don't believe in coincidences. E se nada é coincidência, então tudo é proposital. Eu quase esqueci, mas ele também usa aquela vozinha com o Will, a que o Lucas disse que ele usava com Eleven. You really think so? Yeah. Yeah, I really do. E aí temos um take super necessário em que o Will fica nervoso e o Mike segura a mão dele pra tentar reconfortar ele. Porque é importante a gente ver ele segurando as mãos. Eu assumo. O Mike dorme na casa do Will. Will, what's wrong? E ele ajuda a Joyce a montar o mapa que o Will tá desenhando pra encontrar o Hopper. Porque o Hopper tá perdido no mundo invertido. Here! So Hopper is here. Yeah, now we just need to find out where here is, right? A Joyce e o Bob entram no mundo invertido enquanto o Mike e o Will ficam esperando lá em cima. Do you see anything? I mean, in your now memories? E aí o Will cai no chão e começa a gritar de dor porque os soldados tacam fogo no mundo invertido. Will, you okay? Will, what's wrong? Aí ele vai parar no hospital e como os núcleos foram separados, o Mike tá em todas essas cenas. Vital? How long has he been experiencing them? The documents, I mean. You okay? It's me, big guy. How about this guy here? You know who that is? What about me, kid? Yeah. What's wrong? Are you hurting again? Sam, this is ludicrous. Just give him a moment, We okay? don't have time. O Mike se toca de que o Will tá possuído e mentindo pra que isso aqui ataque o hospital e mate todo mundo. E diz pra darem alguma coisa pro Will dormir e o Mind Flayer não conseguir usar ele de espião. O Will possuído surta, o Mike entra em choque, mas consegue desmaiar ele e fugir do hospital. Aliás, minha nossa, o orçamento pro CGI nessa época tava em falta, hein? Não foi nem um pastel e um caldo de cana, acho que foi só um caldo de cana. Eles decidem acordar o Will pra saber se ele pode ajudar a matar o Devorador de Mentes, levam ele pra fora da casa e todos ficam com exceção do Hopper, da Joyce, do Jonathan e do Mike. O Will surta de novo, a gente vê a reação do Mike. A Joyce começa a conversar com ele pra ver se ele consegue recuperar a memória. A gente vê a reação do Mike de novo. As reações do Mike estão sendo mais mostradas que as reações do Jonathan. A Joyce e o Jonathan contam memórias pro Will, o Mike começa a falar também e a cena corta pra ele já chorando. Ele fala sobre o dia em que eles se conheceram e viraram amigos. O Will foi o primeiro amigo que ele fez e o Mike diz que ter perguntado pro Will se ele queria ser amigo dele foi a melhor coisa que ele já fez. I had no friends. And I just felt so alone and so scared. But I saw you on the swings and you were alone too. And I just walked up to you and I asked if you wanted to be my friend. And you said yes. You said yes. It was the best thing I've ever done. O Mike é o único fora a família do Will a ter discurso nessa cena. A ideia de que a relação do Mike e do Will é diferente das demais, o mais importante, é reforçada o tempo inteiro. Não tem como ignorar toda essa construção e dizer que essa relação não foi destacada desde o início. Eles estão tentando fazer o público prestar atenção nesses dois desde a primeira temporada. E continua até agora no volume 1 da quinta. O entendimento mútuo e confiança que eles têm um no outro é exposta assim desde o primeiro episódio da série. É definitivamente algo. A grande questão é que eu tenho certeza absoluta de que se tudo que aconteceu entre o Will e o Mike até agora tivesse acontecido entre o Mike e uma menina, ninguém questionaria a conotação romântica da relação deles. Mas todo mundo supõe que é só uma amizade especial porque são dois meninos. E isso é óbvio, o Mike e a Eleven não tiveram nem 20% da construção que o Mike e o Will tiveram até agora, mas a maioria do público levou a relação superficial deles dois pro lado romântico. Por mais que o Mike e o Will sejam amigos de infância com vários tropos narrativos que são comumente usados em romances. É só reassistir a série e imaginar que o Will é menina, tudo muda. A Joyce, o Jonathan e o Mike continuam conversando com o Will pra tentar tirar ele da possessão. A Joyce menciona que uma vez o Will deu um brinquedo pra uma menina porque ela tava triste por mais que ele soubesse que não teria como comprar outro pra ele. A Eleven aparece e ela reencontra o Mike. Ele diz que nunca desistiu dela porque ligou pra ela toda noite. I never gave up on you. I called you every night. E fez o mínimo, né? Ela salvou a vida de todo mundo na temporada passada. O Mike surta porque o Hopper tava mentindo e escondendo a Eleven dele, e acho que essa é a terceira vez que a série deixa claro que ele detesta que mintam pra ele.
O plano deles é fechar o portal e a Eleven fala que consegue fazer isso sim. Só que eles estão supondo que todo o exército do Mind Flayer vai morrer com isso. O Mike então fala que eles não podem fazer isso porque o Will corre risco de morrer. Even if El can, there's still another problem. I mean, if El closes the gate and kills the Mind Flayer's army, closing the gate will kill him. Todo mundo na sala, e ele foi a única pessoa a perceber isso, nem a mãe do Will percebeu isso. Eu acho que a Eleven começou a gostar do Mike no tempo que ela passou fora assistindo novela, porque ela volta e ela tenta beijar ele e ele fica paradinho assim, só olhando. Muita gente comenta sobre os paralelos entre a Nancy e o Mike e, por consequência, os paralelos entre os relacionamentos deles, com o Steve e a Eleven, porque eles têm os mesmos conflitos, ou mesmo conflito. Eu acho que essa cena aqui é uma boa evidência. Nancy? E essa daqui também. We don't stop looking. Todos eles vão pro baile e uma menina chega no Will e pergunta se ele quer dançar. O Will então olha pro Mike pra saber o que responder e o Mike incentiva ele a aceitar. Eu acho que ele incentivou ele a aceitar porque o Will entendeu que ele deveria aceitar. Do you want to dance? I mean, yeah, sure. O Lucas e a Max, o Will e a menina vão pro salão dançar e o Mike e o Dustin ficam pra trás olhando. O Dustin tinha um crush na Max e é nesse momento que ele percebe que ela gosta do Lucas. Ele olha porque ele perdeu a chance com ela. Mas por algum motivo, o Mike também aparece nesse enquadramento. Na época, o meu primeiro pensamento foi assumir que ele tava pra baixo por causa da Eleven, porque ela não tava lá. Mas logo depois tem uma cena em que ele tá triste pela Eleven, então não acho que o motivo dele aparecer nessa daqui seja esse. E agora eu vou um pouco mais fundo porque eu escutei as vozes da minha cabeça e eu acho que talvez elas tenham um sentido. O Dustin aparece nesse take com mais foco e o Mike atrás em desfoque, mas ainda no centro da tela. O motivo do Dustin é óbvio, mas o do Mike não. Só que pela semelhança entre a expressão deles, a impressão que passa é que talvez o motivo seja parecido. Tem um corte e mostra os dois pares de andes dançando. A Max e o Will ficam alinhados por um momento, mas ela tá em foco e o Will na frente em desfoque. E antes disso eles estavam em lados opostos, mas nesse take específico eles se alinham enquanto dançam. E coincidentemente ou não, o Dustin em foco na direita combinando com a Max e o Mike em desfoque na esquerda combinando com o Will. E aí a câmera move e foca no povo do Dustin. Mas eu fico me perguntando, se o único motivo disso fosse ser o ponto de vista do Dustin, não teria necessidade de colocar o Mike ali, era só tirar ele da cena. Mas enfim, escolha, se os Duffers são loucos, eu também sou. No final do episódio, o Mike tá meio pra baixo, sentado em uma mesa sozinho, e nessa cena aqui sim, o motivo dele é ele estar pra baixo por causa da Eleven. Porque ela chega e a expressão dele muda na hora. Eles vão dançar e tem uma cena com cada um deles dançando. A Max beija o Lucas e o Mike beija a Eleven. E aqui eu acho importante comentar que o único beijo originalmente no roteiro foi o da Max e do Lucas. A Millie Bobby Brown contou em uma entrevista que foi ela quem deu a ideia desse beijo em cima da hora, e aí os Duffy ficaram mas acabaram aceitando. And they was like, okay, we think you're done with your shot. So I looked at Matt and Russ and I was like, I think we have to kiss. And he's like, what? And I was like, I think Finn and I have to kiss. The fans are going to be so mad if we don't. And he was like, okay, let me just hold on. He goes back and he's sitting by his chair and he's like, and then he looks at Ross and he's like, o que eu acho meio desleixado pro suposto casal principal da série. Nem o beijo foi planejado. A terceira temporada entra com eles dois já se beijando e demonstrando zero interesse dos gostos pessoais um do outro. O Max se afasta e começa a cantar e ela tenta tapar a boca dele com a mão. Ele pergunta se ela não gosta e ela diz que não. You don't like it? No. E é um ótimo jeito de já começar mostrando que ela não gosta do que ele gosta. O Mike sai pra encontrar o Lucas, o Will e a Max pra ver um filme e o Lucas já recebe ele estressado porque diz que ele se atrasou de novo. You're late. I'm sorry. Again. We're gonna miss the opening. Yeah, if you guys keep whining about it, let's go. If you guys keep whining about it, let me guess. You were busy. Oh yeah, real mature, Lucas. Oh, Elle, I wish we could make out forever and never hang out with any of our friends. 7 minutos de episódio e 2 pessoas já demonstraram incômodo com a relação deles dois. Isso não acontece com nenhum outro casal da série. Eles são naquela época de se acharem adultos simplesmente insuportáveis. E aí o Mike se defende dizendo que quer passar tempo romântico com a namorada dele. O Lucas responde dizendo que ele tá passando tempo romântico com a namorada dele. A Max tá ali e eles conseguem ter uma boa convivência com a relação e o grupo. Diferentemente do Mike e da Eleven, que enchem o saco de todo mundo ao redor deles. Yeah, it's so funny that I want to spend romantic time with my girlfriend. I'm spending romantic time with my girlfriend. E aí, lá vamos nós de novo com a série tentando mostrar que o Mike tá sempre prestando atenção no Will e no menor movimento suspeito dele, ele já tá demonstrando preocupação e externando isso. Hey. You okay? Yeah? Are you sure? Of course. Aí temos o Lucas e a Max agindo normalmente, e a Eleven empregada do Mike como se fosse um bicho de estimação. Is that a news it? What is wrong with you? I was just asking! Right here. I give you... Eu tava assistindo essas cenas entre eles e eu percebi algo na hora que foi... Eu acho que o triângulo começou a ser estabelecido nessa temporada por causa da composição e do enquadramento de algumas cenas.
Primeiro tem uma cena do Mike e da Eleven sozinhos, depois tem uma cena do Mike e do Will sozinhos, e depois os três começam a aparecer várias vezes juntos no mesmo plano, com o Mike sempre no meio dos dois. Eles todos saem pra tentar falar com a namorada do Dustin e o Mike e a Eleven mentem que tem que voltar pra casa. Os outros comentam que eles estão fazendo isso o verão inteiro e o Dustin fica chateado porque ele acabou de chegar e eles estão meio que abandonando o grupo pra ficarem sozinhos. Curfew. Let's go. Curfew at 4? They're lying. It's been like this all summer. It's romantic. It's gross. It's bullshit. I just got home. Ele é o terceiro personagem a demonstrar irritação com o namoro deles dois. Aqui nem eu tava aguentando mais assistir eles dois juntos. E olha que eu amava eles na primeira e na segunda temporada, mas essa terceira foi onde tudo estragou pra mim. Os próprios personagens ficavam incomodados com o jeito que eles agiam um com o outro, e a série já começa essa temporada fazendo questão de mostrar que a relação deles estava atrapalhando a amizade do grupo, coisa que não acontece com o Lucas e a Max em momento nenhum. Eu acho que nada é acidental nessa série, mas eu vou tentar ver pela lógica distorcida de alguns. Porque eu, como roteirista, escreveria meus personagens demonstrando irritação com a relação do meu suposto casal principal, se não fosse pra causar estranhamento e rejeição no público. Porque o único motivo pra essas cenas existirem é mostrar pra gente que eles estão sendo insuportáveis juntos e que o namoro deles já tá atrapalhando a amizade com os outros. E se eu quero apoio do público pra um casal, eu não vou escrever eles sendo insuportáveis aos olhos dos outros personagens, porque é exatamente isso que o espectador vai interpretar. Eu passei a temporada inteira rindo das cenas do Lucas e da Mac, mas eu não aguentava assistir o Mike e a Eleven juntos. Não coincidentemente, é a temporada que acontece de grande parte do fandom começar a odiar o Mike. Não, e aí a série fica fazendo questão de mostrar que eles estão atazanando o Hopper. Tipo, ele é um pai solteiro, traumatizado, perdeu a filha biológica, não tem mais esposa. Óbvio que eu vou me irritar com quem tá irritando ele. Ele tá tentando ser o bom pai e cuidar bem da Eleven e tendo toda a razão, e esses dois enchendo o saco. Ninguém aguenta. Nessa época da série, quase todos eles estão sendo insuportáveis. O Will tá tentando se recuperar do trauma que ele teve na segunda e parece que todo mundo seguiu em frente e ninguém entendeu que ele ainda não conseguiu deixar tudo pra trás que nem eles. Maybe tomorrow we can play D&D. Or something fun, like we used to. O menino só queria ficar jogando RPG e voltar ao que era antes, quando tudo era mais fácil. Daí ele volta e não. O grande problema é o Will não ter namorada. No segundo episódio, a Eleven acorda 9 da manhã e já liga pro Mike pra saber onde que ele tá. Tipo assim, 9 da manhã. Ela não fala com ele tem umas 8 horas e já começou a ficar nervosa e estressada. It's 9:32. Where are you? Sorry, I was just about to call. Pelo visto, ela não fez mais nada nesse verão além de ficar vendo o Mike. Não inventou nenhum hobby, não fez nenhuma amizade, não fez nenhum autodescoberto, só ficou pregada no Mike. Eles conversam pelo telefone e o Mike mente dizendo que não vai poder ver ela porque a avó dele se machucou ou sei lá. Na verdade, foi o Hopper que ameaçou ele. E muito que bem feito. Ele e o Lucas ignoram o Will de novo e saem pra tentar resolver os problemas do namoro do Mike. Hey, guys! I'm still here! Guys! Eles provavelmente passaram o verão inteiro assim. Principalmente o Mike, que foi quem mais recebeu reclamação. Esse moleque me passa a segunda temporada inteira daquele jeito com o Will pra agora começar a agir como se tivesse crescido demais pra gostar do que ele gostava quando era um pouco mais novo. A Max até fala pra Eleven que a vida é mais do que só meninos e elas vão pro shopping pra Eleven finalmente fazer algo além de ver a cara do Mike o dia inteiro. Where are we going? To have some fun. There's more to life than stupid Boise now. Aliás, essa cena aqui é ótima e ela é mais satisfatória de assistir do que todas as cenas do Mike e da Eleven até aqui. A Max adiciona mais pro personagem da Eleven em um episódio do que o Mike em 2 temporadas. Do you like that? How do I know what I like? You just try things on until you find something that feels like you. Like me? Yeah. E o que levou ela até esse ponto foi o Hopper proibir eles de passarem um dia juntos. A série tá literalmente mostrando que se afastar do Mike faz bem pra Eleven e ensina ela a ser mais independente. Quando a Max fala pra ela escolher alguma coisa que ela sinta que combina com ela e não com o Mike ou com o Hopper, é quando ela começa a aprender que ela não faz parte do Mike ou do Hopper. Inclusive, é uma das cenas em que o Mike e o Hopper são comparados dentro do contexto de relacionamento com a Eleven. Not Hopper. Not Mike. You. O Mike é comparado várias vezes com o Brenner e com o Hopper. É perceptível, né? O quão contraditório é dizer que a Eleven cresce mais longe do Mike do que com ele, caso o objetivo fosse mostrar que eles funcionam bem juntos. Essa temporada começa a mostrar que eles não têm compatibilidade e não agregam em nada pro desenvolvimento um do outro. E aí só piora a partir daqui, porque teria sido muito fácil mostrar que eles não são dependentes e que o namoro deles não tá atrapalhando em nada, mas realmente preferiram mostrar a importância da Eleven estar longe do Mike. E tudo bem que isso não significa que eles precisam terminar, mas não é como se melhorasse daqui pra frente. Na verdade acontece o contrário. É sempre um amontoado de conflito pra mostrar que eles não conseguem se ajudar e que eles ficam mais inseguros quando estão juntos do que quando estão separados. E de jeito nenhum é normal um relacionamento assim. Ai, mas é normal, eles são adolescentes. Que foram escritos por um bando de adultos que sabem o que estão fazendo. Além de que nenhum outro casal da série tem esse problema. Além do Steve e da Nancy. Elas saem do shopping e encontram os meninos lá. A Eleven e o Mike discutem e ela termina com ele. I dump your ass.
Ela sai de lá rindo, super feliz, e ele fica com cara de que não tá entendendo nada. Eu assumiria que, sendo um ponto importante na história deles como casal, isso seria tratado de forma mais séria. Mas todo o clima é de piada, a Eleven se sente leve depois de fazer isso, e toda a fotografia e coloração da cena não passa seriedade nenhuma. A Max tenta consolar ela dizendo que ele vai voltar correndo e pedindo desculpa pra ela, mas não é isso que acontece. He'll come crawling back to you in no time, begging for forgiveness. A Eleven usa os poderes pra ver o que eles estão fazendo e ela escuta o Mike reclamando, dizendo que não entendeu porque ela fez isso com ele, se fazendo de cego e jogando a culpa pra cima dela, sendo que ele sabe que isso aconteceu porque ele mentiu pra ela e agora ele e o Lucas estão agindo como se ele fosse a vítima. Do I have to go through this again? You don't understand what I did to deserve this. Nothing. That's my whole point. You were the victim here. I know. O Hopper chega em casa e vê que a Eleven tá com a Max e não com o Mike de novo e ele fica todo feliz. Did you need something? No. I'll leave you. O Will tenta jogar com eles de novo e os dois concordam, mas não dão importância e até debocham um pouco. Oh, no, my arm. Lucas, look, my arm. Tudo isso pro maldito do Mike entrar em um clube de RPG na próxima temporada. O telefone toca no meio da campanha e eles acham que são as meninas ligando, na verdade é telemarketing. O Lucas sugere que eles liguem pra elas e o Mike fica tipo, como assim dá pra fazer isso? Maybe we should just call them. We can do that? I think so. Yeah, but what would we say? Sendo que um episódio atrás, a Max diz que o Mike ia voltar correndo atrás da Eleven e o dia já virou e ele ainda tá em casa esperando ela ir atrás dele. Ele nem considerou a possibilidade de ligar e pedir desculpa. O Will se estressa e desiste de tentar fazer alguma coisa com os dois porque o Mike não faz mais nada e não é mais ninguém além de namorado da Eleven. O amigo que ele era pro Will morreu na temporada passada. Ele larga a sessão no meio e o Mike percebe que fez besteira e tenta consertar a situação, mas não adianta agora que a merda já foi feita. E o Will ainda teve muita paciência porque ele passou o verão todo assim, só foi explodir agora. O Will sobe as escadas pra ir embora e o Mike vai atrás dele pra tentar resolver. Coisa que ele não fez quando a Eleven terminou com ele. Só comentando. Eles sobem as escadas e começam a discutir e o Will fala que o Mike tá estragando o grupo porque ele não dá mais atenção pra ninguém além do namoro dele com a Eleven. Que ele mal tá se importando com o Dustin. Where's Dustin right now? See? You don't know and you don't even care and obviously he doesn't either and I don't blame him. O que é verdade porque o Dustin se afastou deles e começou a andar com o Steve. E ele solta a maldita. Destroying everything and for what? So you could swap spit with some stupid girl? Elle's not stupid. It's not my fault you don't like girls. Meus pontos sobre essa fala são: é uma fala que serve mais pra expor algo pro público e não pros personagens. Eu acredito que quando o Mike diz isso, ele tá se referindo a um momento mais cedo em que o Will fala que o dia vai ser diferente, melhor porque não vai ter nenhuma garota no meio. And I've seen that today is a new day. A day free of girls. Porque o Mike ainda não sabe que o Will não gosta de menina mesmo. Aliás, a maioria do público só foi entender isso depois de ser confirmado fora da série, apesar do Mike ter sido usado pra passar o recado aqui. Então eu não acho que ele tenha sido homofóbico de propósito, até porque ele não sabe sobre isso. Todos eles suspeitam porque o Will era vítima de homofobia na escola e do próprio pai, mas não é como se eles soubessem de verdade sobre a sexualidade dele. A gente acaba assumindo que sim, porque a gente tem acesso ao ponto de vista de todos os personagens, mas os personagens não sabem sobre os outros personagens. E em um contraste absurdo com a cena do término entre o Mike e a Eleven, essa sim é tratada com a seriedade que ela merece. A cena do término é toda ensolarada e colorida, com uma música alegre tocando no fundo, e nenhum dos personagens esboçando tristeza no momento. Enquanto que nessa daqui tá chovendo, tá tudo escuro e azul pra representar o peso e a tristeza desse conflito, e até a música que toca no fundo é mais calma e emocionante. Will, come on! Não bastando a composição da cena pra mostrar a diferença de valor que a própria série dá pra essas duas relações, a fala da Max é referenciada aqui. He'll come crawling back to you in no time, begging for forgiveness. Quando o Mike não perde tempo e sai no meio da chuva para pedir desculpa pro Will e tentar conversar, coisa que não aconteceu na briga com a Eleven. Will, I'm sorry, man, alright? I was being a total asshole. Please, can you just come outside and we'll talk? Isso só mostra que a prioridade dos escritores é óbvia. É bem fácil perceber isso em paralelos e em comparações. O cuidado que eles têm com as cenas do Will e do Mike é absurdamente maior do que o cuidado que eles têm com as cenas do Mike e da Eleven. E é nítido pelo que está sendo mostrado na série. A gente tem um monte de informação sobre a relação do Will e do Mike desde o início, incluindo a infância, o jeito que eles se tratam e a profundidade do vínculo deles. Enquanto que com o Mike e a Eleven, as únicas coisas que eles mostram são eles brigando e se beijando. Fica parecendo que eles não fazem questão de usar tempo de tela para aprofundar essa relação, porque essa superficialidade foi o que me fez cansar deles. Os dois se tornam personagens super rasos perto um do outro, não tem recompensa nenhuma em assistir eles não evoluindo nada quando estão juntos. A cena em que o Will destrói o castelo é tão importante pra série que tem até flashback. É um momento só do Will e mais
íntimo. O Mike briga com os dois em questão de tipo um dia, só que a briga com a Eleven faz bem pra ela, enquanto que a briga com o Will acaba com ele. Tudo com eles dois é muito mais dramático e feito com muito mais atenção pra ser emocionante. Enquanto tudo isso rola, a Eleven tá vivendo os melhores momentos da vida dela com a Max, mal lembrando que o Mike existe. Who is that? See, this is where you can't just hang out with Mike all the time. This is Wonder Woman, aka Princess Diana. E acho que essa é tipo a terceira vez que a Max diz que ela não pode ficar só andando com o Mike. Suspeito que eles estejam querendo passar alguma mensagem com essa repetição. O Will começa a sentir o devorador de mentes de novo e é quando o Mike e o Lucas finalmente param de palhaçada e decidem ligar pras meninas. O Mike tenta jogar a culpa pra cima do Hopper agora, ao invés de simplesmente parar de ser frouxo e pedir desculpa pra Eleven, e ela felizmente não cai no papo dele. What if he's right? What? Huh. He's just some angry old man who hates joy. But if I only see you, and I'm a different species than you, then I should be with my species more. O grupo se reúne de novo e eles trancam o Billy na sauna pra ver se ele tá possuído. O Will começa a sentir o Mind Flayer de novo, o Mike percebe e o Will diz que ele foi ativado. De algum jeito o Mike entende o que o Will quis dizer com isso. Demora uns 3 segundos olhando pro Will e fala baixo pra Max se afastar da porta sem desviar o olhar. Ela não reage de primeira, então o Mike vira e dá um grito dessa vez. Get away from the door! Eu ainda não consegui achar uma razão pra essa reação do Mike e pro jeito que ele falou. Ele enrola o olhar demais, não desvia na primeira vez, mesmo que ele estivesse falando com a Max e não com o Will, e ele só gritar depois de olhar pra ela. Acho que ele tem alergia a gritar com o Will, porque nem na briga ele levantou a voz, mesmo que o Will estivesse gritando com ele. E ele não mede esforço pra gritar com nenhum outro personagem, tá? Até com a mãe dele ele fica gritando. Ainda bem que o Dustin avisou que o Mike era tapado lá na primeira temporada pra já preparar o público. Sometimes your total obliviousness just blows my mind. O Lucas avisa pro Mike que a Eleven tá dando abertura e o Mike pergunta pra quê. Eles terminaram e ele já esqueceu que a culpa foi dele, que ele tem que pedir desculpa. I think that was it. That was what? The olive branch. The what? Oh my God. You're helpless. And then talk to her. All right? O Mike e a Max começam a discutir sobre o que a Eleven deveria fazer. A Max acha que a própria Eleven tem que decidir sozinha e o Mike quer decidir o que ela tem que fazer por ela. Ele chega a dizer que a Max está corrompendo a Eleven por querer que ela tenha independência e decida as coisas sozinha. I'll dump you? Yeah, because she is conspiring against me. She's corrupting her. Enlightening her. O Mike diz que ela tá arriscando a própria vida sem nenhum motivo, sendo que quando ela usa os poderes em favor dele, ele não fala nada. Mais cedo mesmo, quando ela lutou com o Billy, ele não se preocupou em ela se esgotar. E não é que ele esteja mentindo, eu realmente acho que ele se preocupa, mas ele decide demonstrar isso justo quando a Max tá contrariando ele, tentando ensinar a Eleven que ela pode fazer as coisas sozinha sem ele. É um timing meio estranho. Fica parecendo que ele tá incomodado, que não é ele que tá dando a ordem. A Nancy concorda com a Max e diz que a Eleven não é burra. She's her own person, fully capable of making her own decisions. She's risking her life for no reason. For no reason, Mike the Fleeter out there doing God knows what. And Al's not stupid. She knows her abilities better than any of us. Exactly. And she is her own person. Exactly. With her own free will. Exactly. O Mike se estressa e tenta provar que a Max é incompetente com os poderes da Eleven porque elas estavam usando pra espiar eles. Só que a ideia foi da Eleven. E aí ele fala que tá tentando mostrar pra todo mundo o quanto a Max é irresponsável, como se o ponto fosse eles dois disputando quem usa melhor os poderes dela. Your girlfriend used Ella's powers to spy on us. No, I did not make her. It was her idea. And why are we even talking about this? Seriously. I'm just trying to demonstrate how careless Max is with Eleven's powers. Aí ele fala sobre os outros personagens agirem como se ela fosse uma máquina, sendo que ele mesmo agiu assim quando conheceu ela. This is exactly why we need her. She's a weapon. Do you seriously want to fight the Demogorgon with your wrist rocket? Ficava esgotando ela pra tentar encontrar o Will e em outro momento a Nancy e o Jonathan. É pura hipocrisia do personagem e essa fala nem tem sentido porque é a primeira vez que eles pedem a ajuda dos poderes Eleven pra isso. Ela se esgotou mais cedo quando tinha brigado com o Billy e ele nem chega a mencionar isso pra demonstrar a preocupação. A discussão começa porque ele e a Max estão basicamente competindo pra ver quem tá certo e não é uma preocupação gradual que explode pra gente perceber que ele já tinha esse pensamento desde o início. O fato de esse traço de personalidade simplesmente começar a existir do nada não me passa a mínima confiança. Eles poderiam ter mostrado o Mike se preocupando com isso ao longo das temporadas e episódios até realmente explodir pra ser um momento natural, mas aqui fica parecendo que ele tirou isso do cu agora. Por fim, ele diz que ama ela e que não quer perder ela de novo. É a primeira vez que ele diz isso na série. Não foi diretamente pra ela, mas ele falou na frente de todo mundo que tava ali. And I don't want her to die looking for the Flayed when they've obviously vanished off the face of the earth. So can we please just come up with a new plan because I love her and I can't lose her again. O que me faz pensar de novo sobre a suposta dificuldade do
Mike de expressar os próprios sentimentos. Quem tem medo de expressar sentimento não demonstra preocupação ou fala que ama alguém na frente de todo mundo. O problema dele é falar especificamente pra Eleven que ama ela. E isso pra mim já é um conflito idiota demais, porque não faz sentido estar namorando com essa pessoa há tipo 2 anos e ter vergonha de falar pra ela que ama ela. A única outra vez em que esse conflito foi usado foi quando foi o motivo do término da Nancy e do Steve. A Eleven se prepara pra procurar o Billy e o Mike vai conversar com ela. Ele demonstra preocupação e ela pede pra ele confiar nela. I need you to trust me. Just be careful. Era pra ser só um momento dele como namorado demonstrando que tá preocupado com ela. Mas ela responde a ele pedindo pra que ele tenha confiança nela me faz pensar que o motivo da preocupação dele vem de não confiar que ela consegue tomar as próprias decisões sozinhas, ao invés de ser só preocupação por amor. A Eleven poderia ter dito, tipo, vai ficar tudo bem, ou eu consigo, não se preocupa, mas ela diz especificamente, eu preciso que você confie em mim. Teria sido fácil transformar toda essa sequência em preocupação pura, mas eles preferem introduzir o conflito entre o Max e a Max sobre a independência da Eleven, e no final da conversa com o Mike, a Eleven confirma a falta de confiança que ele tem sobre deixar ela agir sozinha na hora em que ela pede confiança da parte dele pra isso. Os Duffers são muito pontuais quando escolhem as palavras de cada fala. Elas sempre dizem mais do que só o que tá explícito, e é só tentar interpretar pra perceber isso. O bicho gigante ataca eles e eles fogem pra uma loja de conveniência, ou um mercadinho, não sei o que é isso. A Eleven tá com a perna toda aberta e machucada, então eles tentam ajudar, e é o Lucas quem começa a montar um plano pra ajudar ela a destruir o bicho. O Mike e a Eleven ficam um tempo sozinhos e o Mike conversa com ela pra pedir desculpa. Ele explica porque ele tava agindo daquele jeito e admite que tava sendo egoísta porque tava basicamente achando que ela é propriedade dele. I was jealous at first and angry, and that's why I said all that stupid stuff. And it's like I wanted you all to myself. And now I realize how unfair that is and selfish and like I'm sorry. I've never felt like this, with anyone before. Então sim, ele sabe falar, e ele sabe explicar direitinho os próprios sentimentos quando ele quer. É por isso que não faz sentido dizer que na 4ª temporada ele não consegue dizer que ama ela, porque os pais dele não diziam isso o suficiente dentro de casa. Aqui ele já até disse que ama ela na frente de todo o grupo. O problema dele não é vergonha ou timidez. Ele diz isso. Yeah, they do say it makes you crazy. E espera que a Eleven entenda o que ele tá querendo dizer, mas ela não pega nenhuma referência e eles acabam a conversa pela metade sem completar o raciocínio. O Mike fica esperando ela entender o que ele tá querendo dizer sem explicar, e ela fica esperando ele explicar o que ele tá querendo dizer porque não entende. Sinceramente, eu acho que nem o Mike sabe do que ele tava falando. Eles dizem como se estivesse repetindo algo que ele ouviu por aí. E quando a Eleven pede pra ele explicar, ele não consegue. E aí tem uma cena que eu pensei muito e ainda não consegui achar um propósito pra ela. Parece inútil, mas deve ter algum significado por trás disso, tá? Eles não iam perder, 1 minuto de tela à toa. Que é quando o Lucas abre a nova versão da Coca e o Mike pergunta como ele tem coragem de beber isso. Ele diz que é tipo o remake de Enigma de Outro Mundo e que a nova versão dessas duas coisas são melhores. E aí ele e o Mike começam a discutir, enquanto a Max e o Will prestam atenção porque o Mike diz que prefere a Coca original e o Lucas prefere a nova versão porque ela é mais doce e mais ousada. Sei lá. Talvez seja alguma relação com o comportamento da Eleven? Sei lá. Sinceramente não sei. Apenas conclui-se que o Mike prefere a versão antiga e o Lucas prefere a versão nova da Coca. How do you even drink that? Because it's delicious. What? Sweeter, bolder, better. You're insane. I'm talking about a new Coke. A Eleven se afasta do grupo e ninguém nota até ela cair no chão de dor porque tem um bicho dentro da perna dela. Todos os personagens se encontram no final e se despedem antes de se separar de novo pra batalha final. A Eleven se despede do Hopper e eu lembrei que eu já vi muita gente falando que essa cena aqui é tipo o Hopper entregando a Eleven pro Mike. Sendo que... né? Achei engraçado e quis comentar. O Hopper até chama o Mike pra dizer alguma coisa e a Eleven continua andando com a Max e com o Lucas. E eu achei que nessa hora ele fosse dizer algo, sei lá, pedir pro Mike cuidar da Eleven, alguma coisa assim. Mas ele simplesmente diz pra eles tomarem cuidado. Ele tomar cuidado, sei lá. Be careful. Em paralelo com uma cena anterior no mesmo carro, Welcome to my world. eles usam o carro de novo, mas dessa vez a Eleven e o Will trocam de lugar. Okay. Here. Lay down. Em muitas das cenas do shopping, o trio Mike, Eleven e Max aparecem juntos. Cenas em que não teriam necessidade dela estar ali se o foco fosse mostrar o casal junto. Se fosse fazer fanservice pro público, sabe? Parece que eles enfiaram a Max em várias cenas do Mike e da Eleven, inclusive tratando a Eleven igual o Mike trata. What's she doing? Are you okay? Sendo que em uma outra cena dá pra ver o Mike conseguindo ajudar ela a andar sozinha, sem precisar da Max.
this movie I'm watching is great. Sounded like Gabe. To explain how the Mind Flayer is still alive. Então, de duas, uma. Ou é pra mostrar a platonicidade entre o Mike e a Eleven, ou é pra mostrar que a Max tá apaixonada pela Eleven também. Na primeira vez eu tinha pensado nisso brincando, mas talvez faça sentido. A Joyce e os meninos estão se preparando pra mudança e deixando coisas pra doação. O Will coloca alguns livros e o livro de regras de Dungeons & Dragons na caixa, e o Mike questiona se ele sabe que aquilo ali é pra doar. Ele diz que sim, mas que pode usar o do Mike quando eles voltarem pra Hawkins. O Mike então fica preocupado sobre o Will querer entrar em um grupo novo e o Will responde com impossível. Aí ele faz essa carinha aqui. Not possible. O Mike e a Eleven se despedem e o Mike diz pra ela levar o rádio porque ele vai usar pra ligar pra ela. You're walkie, right? Yes. And call you so much you're gonna have to turn it off, right? Eles falam sobre os planos pro dia de ação de graças e o Mike convida ela e o Will pra passarem um Natal em Hawkins. And then I was thinking maybe you could come up here for Christmas. And Will, too. You can come before or after Christmas or whatever Mrs. Byers wants, but... Porque eles vão ter brinquedo novo pra usar e aí ele se corta no meio da frase e pede desculpa porque ele diz que tá falando igual uma criança de 7 anos. Ele tem 13. I was thinking Christmas Day could be super fun because we'd all have cool new presents to play with and, sorry, I made me sound like a 7-year-old. A Eleven fala pra ele que ouviu quando ele disse que amava ela e ele finge que não lembra de nada do que ele disse no dia e começa a tratar como se não tivesse sido importante. Ela anda até ele, diz que também ama ele, ela beija ele e depois sai do quarto sorrindo. I love you too. Agora, indo em partes, essa é a primeira reação dele logo depois de ela dizer que ama ele. Ela beija ele e ele continua com essa mesma impressão durante todo o beijo. E também não retribui. Fica só parado sem reagir. Ela então sai do quarto e ele fica pra trás e reage assim, a tudo isso que acabou de acontecer. Essa cena me causa tanto estranhamento porque a namorada dele por quem ele tá supostamente apaixonado há uns 2 anos acabou de beijar ele e dizer que ama ele de volta e isso daqui é o melhor que ele consegue fazer. Ele pode ter ficado chocado e surpreso. Até pode, mas não é lógico que se os Duffer quisessem mostrar que ele gostou, era só cortar 1 segundo depois pra mostrar ele finalmente sorrindo. A própria Eleven sai da cena sorrindo, enquanto ele sai da cena com essa cara, sei lá que cara é essa. Fica parecendo que ele tá reagindo negativamente. Todos se despedem e eles vão embora. O Hopper lê a carta que ele deixou pra Eleven e pro Mike. E quando ele diz mudando, é quando a cena corta pro Mike e ele fica um pouco atrás dos outros antes de ir embora também. Changing. Ele vai pra casa e encontra a mãe dele lá. Ela percebe na hora que ele não tá bem e abraça ele. Maybe stop that change. To turn back the clock. To make things go back to how they were. E eu devo lembrar que a única outra vez que isso aconteceu nessa série foi quando o corpo do Will foi encontrado. 6 meses se passam, a 4ª temporada chega, a Eleven tá narrando uma carta que ela mandou pro Mike e ela comenta que o Will tá fazendo uma pintura e que ela acha que é pra alguma garota. Ela diz que ele tá agindo estranho e que acha que é porque ele tá gostando de alguém. Will is painting a lot. But he won't show me what he's working on. Maybe it is for a girl. I think there is someone he likes. Because he has been acting weird. Ela também diz que tá super animada pra ver ele e pergunta se ele também tá animado pra ver ela. Mas essa pergunta fica no ar e a gente não recebe resposta. Ela não tem coragem de contar a verdade pro Mike mesmo depois de toda a parada do Amigos Não Mentem desde a primeira temporada e mente um monte na carta dizendo que todo mundo lá é legal e que ela fez um monte de amizade nova, sendo que ela tá sofrendo bullying os 6 meses inteiro. So nice here. I have made lots of friends. E todo mundo já sabe como o Mike reage à mentira, né? Em contraste com toda a frescura da 3ª temporada, de que ele não é mais criança e não tem tempo pra jogar RPG, a 4ª temporada já entra mostrando que o Mike tem uma sessão de Dungeons & Dragons mais tarde naquele dia. A Karen manda ele voltar pra casa cedo e ele pergunta por quê, e ela diz que ele precisa dormir cedo porque no outro dia ele tem um voo de 6 horas pra Califórnia. Aí ele reclama porque ele quer jogar RPG e ela ameaça cancelar o voo. E ele tá indo ver a namorada dele, que ele não vê há 6 meses, não era pra isso, tá ativamente na mente dele o tempo inteiro, tipo assim, você vai ver Eleven, vai ver Eleven, vai ver Eleven no dia... I want you home no later than 9 tonight, okay? Yeah, okay, I'll try. No trying. You need to go to bed early tonight. Why? Michael? Yeah, I know, but... No buts. 9 or no California. And no sweetie pie. Devo mencionar também que esse dia é dia 21 de março, um dia antes do aniversário do Will. O Mike e o Dustin estão na escola conversando sobre quem tem a melhor namorada, sei lá por quê. O Dustin diz que a Suzy é um gênio e o Mike menciona os poderes de Eleven quando diz que ela salvou o mundo 2 vezes. Now look, I'm not saying that my girlfriend is better than yours. It's just that Susie's like a certified genius. You do realize Ella saved the world twice, right? Mas é importante relembrar que já tem 6 meses que ela não consegue usar os poderes. E mesmo assim, o Mike continua mencionando eles quando vai falar sobre alguma qualidade dela.
Pelo menos parte da personalidade dele ainda tá intacta, porque ele ainda não liga de ser esquisitinho. Has it ever occurred to you that we don't want to be popular? So you want to be stuck with the nerds and freaks for 3 more years? We are nerds and freaks! Esses 6 meses fizeram bem pra ele cair na real de que não tem problema ser nerdola fã de RPG. Tipo, eu sou. O primeiro episódio acaba e a pergunta da Eleven não é respondida. O Mike passa o tempo inteiro pensando em RPG e não demonstra entusiasmo porque vai ver ela no outro dia uma única vez durante o episódio. No outro dia, o voo dele chega no aeroporto e ele encontra todo mundo. Ele e a Eleven se abraçam e ele entrega flores de presente pra ela. Performático, né? Olha o jeito que ele aparece. Careful. You're squishing your present. Ela vê que na etiqueta tá escrito do Mike e não com amor Mike e fica meio chateada, mas fingindo que tá tudo bem. Like yellow, but now I'm kind of realizing that it's too much yellow. I know you also like purple, so I got some purple. O Mike então vai falar com o Will, solta um "oh", como se já não tivesse visto ele ali, sendo que ele tava literalmente atrás da Eleven e dentro do campo de visão dele. Eles dão aquele abraço horrível e o Mike começa a agir super estranho sem nenhum motivo perto dele. Oh, hey, how you doing? What's that? It's nothing. It's just this painting I've been working on. Cool. Ele passou 6 meses longe do melhor amigo dele e a reação que ele tem ao ver o Will de novo é não conseguir abraçar ou sequer manter contato visual com ele. É dito anteriormente que o Will tá estranho porque tá gostando de alguém, mas a única pessoa agindo estranha aqui é o Mike. O Will não deu um passo sem sentido. Inclusive... I knew you were acting weird, I thought it was because of Will. E lembrando que até o volume 1 da 5ª temporada ninguém sabe realmente sobre a sexualidade do Will ou o fato dele gostar do Mike, além do próprio Will, do Jonathan e da Robin. Então não, o Mike não tava agindo estranho porque ele sabia que o Will gostava dele ou porque ele tava desconfortável que o Will é gay ou sei lá o que estão falando por aí. Inclusive, quem fica falando que ele seria preconceituoso tem que reassistir a série porque ele ter defendido o Will de homofobia na primeira temporada foi exatamente o que levou ele a pular no lago e quase se matar. O único motivo pra essa cena existir é mostrar que alguma coisa aconteceu com o Mike nesses 6 meses fora de tela que fez ele começar a agir assim com o Will especificamente. Muita gente especula que é porque o Will gosta dele e por isso o Mike começa a se afastar, mas o Mike não sabe de nada disso, ele passa a temporada inteira sem saber. Aliás, ele ainda não sabe. A única coisa que o Mike realmente sabe é que a Eleven suspeita que o Will tá gostando de alguém porque ele tá estranho e que a pintura é provavelmente pra essa pessoa. Então o motivo pro Mike agir assim com o Will não é por desconforto por causa dos sentimentos dele. Aliás, nesse ponto da série, nem o Mike nem o público sabem sobre os sentimentos do Will ainda. Só vai ficar explícito lá na frente. Ainda no final da 3ª temporada, a Eleven diz que gosta de presentes e o Mike diz que gosta de presentes também. I like presents too. Yeah, cool, yeah. I like presents too. Quando eles se reencontram aqui, o Mike traz presentes pra ela, mas ela não leva nada pra ele. Mas o Will leva a pintura que ele fez pra dar de presente pro Mike. What's that? It's nothing. It's just this painting I've been working on. Cool. Só que ele acaba não entregando porque o Mike tá agindo estranho. E aí eu me lembrei de You Belong With Me da Taylor Swift. Eles vão pro Ring-O-Mania e lá a Eleven passa quase o dia todo mentindo pro Mike. Ela diz no aeroporto que quer que o dia seja só sobre eles dois, mas por algum motivo o Will tá ali também. E lembrando que esse dia é o aniversário do Will, mas ninguém lembrou disso. E olha aqui, os seus Duffer, não adianta dizer pra mim que foi furo de roteiro, porque é impossível a maior produção da Netflix ter esquecido o aniversário do protagonista da série, tá? Eu não sou burra a esse ponto. Teve gente que acreditou, mas eu não. Ela e o Will ficam se contradizendo o dia todo, porque ele tá contando a verdade e ela fica mentindo. Do you come here a lot? Yeah. Will does not, No. but I go to parties here. It's a big party place. Deve ser muito saudável basear o seu namoro todo em mentira, porque você não tem coragem de ser você mesmo perto da pessoa que você namora há anos. O Will confronta ela quando o Mike deixa eles dois sozinhos e pergunta por que ela tá mentindo. Ela desconversa e o Will diz que o Mike vai ficar bravo quando descobrir porque ela tá mentindo e não é justo da parte dela não ser honesta com ele. Why do you keep lying? What? Why do you keep lying to Mike? I don't think Mike's gonna like that you're lying to him. And he doesn't deserve that. And when he finds out, he's gonna be mad. O Will acaba contando que a Eleven tava mentindo porque aquele pessoal que faz bullying com ela tava pegando no pé dela e eu acho que não tinha mais como continuar mentindo a esse ponto. Hell, she hasn't been telling you everything. What are you talking about? She's lying to you, Mike. Bullshit! No, listen to me. She's having problems here. Problems? Okay, what kind of problems? Ela é humilhada na frente de todo mundo e depois de um tempo parado olhando sem fazer nada, o Mike vai tentar ajudar, só que ela sai correndo na direção contrária e se esconde de todo mundo. O Mike então começa a discutir com o Will, jogando a culpa nele, dizendo que ele deveria ter contado, sendo que quem mentiu foi ela e o Will não tem nada a ver com o namoro deles. You should have told me she was having trouble. Well, I didn't know they were gonna be here, Mike. Yeah, but you knew that she was having trouble for like a year and you didn't tell me. E devo relembrar que umas cenas mais cedo, o Will diz pra Eleven que o Mike ia ficar bravo com ela se ele descobrisse que ela tava mentindo. Só que ele descobriu e ele tá bravo é com o Will.
O Will diz que não sabia que ela tava mentindo e o Mike muda o motivo da briga porque por algum motivo ele queria muito arrumar confusão com o Will nesse dia. I didn't know she was lying to you. Which is why you decided to be a douche to her all day? I wasn't being a douche. You were! Agora acho interessante mencionar sobre o Will como narrador não confiável nessas cenas no Wrinklemania, porque as expressões que ele faz algumas vezes passam a sensação de que ele tá meio isolado e que o Mike e a Eleven estão ignorando ele. Yeah, mine's better. Mas nessa cena, You were rolling your eyes, you were moping, you were barely talking. sendo que na cabeça do Will era ele quem tava sendo ignorado. E se o Mike percebeu tudo isso é porque ele tava prestando atenção e não tava ignorando o Will. E aí o Mike diz que o Will sabotou o dia inteiro deles porque ele ficou agindo assim e revirando o olho. Sendo que a namorada dele acabou de ser humilhada publicamente e ele tá mais preocupado em discutir com o Will porque ele tava calado. You basically sabotaged the whole Well, day. she was lying to you, Mike. Straight to your face ever since you got here. And I've been a total third wheel all day. It's been miserable. I'm so sorry if I wasn't smiling. E aí o Mike sai andando e o Will vai tirar satisfação com ele porque eles mal se falaram nesse tempo afastados e a primeira coisa que o Mike faz quando chega é discutir. Ele diz isso Well, what about us? What? e pergunta se o Mike não ficou bravo que eles mal se falaram, porque segundo o Will, o Mike deixou claro que ele não tá interessado em nada que ele tem pra falar. O Mike diz que isso não é verdade e o Will joga na cara dele que ele ligou pouquíssimas vezes enquanto a Eleven recebia um monte de carta. O Mike responde dizendo que é porque a Eleven é namorada e ele e o Will são só amigos, And us? We're friends. We're friends. dando a entender que ele tá estabelecendo um limite. E o Will responde dizendo que eles costumavam ser melhores amigos e não só amigos. Well, we used to be best friends. Aí o Mike joga a culpa pra cima do Will de novo, dizendo que talvez ele devesse ter ligado mais vezes, ou sei lá, e começa a agir na defensiva como se todo mundo tivesse contra ele. Pra esclarecer, caso alguém não tenha entendido, o Will não tá tentando se colocar na posição da Eleven. Ele nunca pediu prioridade ou insinuou que queria o mesmo tratamento só porque ele gosta do Mike. Ele não tem nenhuma esperança ou expectativa de que o Mike goste dele do mesmo jeito, então não tem motivo pra ele tentar. Ele só tava chateado porque o Mike era o melhor amigo dele e se afastou do nada. Isso fica claro quando o Mike enfatiza que eles são só amigos e o Will se chateia argumentando que antes eles eram melhores amigos. Ele não tava reclamando do tratamento especial da Eleven, mas sim da falta de tratamento que o Mike dava pra ele como amigo. Quem levou as coisas pro lado romântico foi o próprio Mike quando supôs que o Will tava pedindo que ele tratasse ele e a Eleven igualmente, e se sentindo a necessidade de deixar claro que eles dois são só amigos, sendo que esse nunca foi o ponto da chateação do Will. E agora que já se passaram 4 temporadas, foi tempo suficiente pra perceber que o Will e a Eleven não conseguem coexistir na órbita do Mike. Na primeira temporada, ele perdeu o Will e ganhou a Eleven. Na segunda temporada, ele ganhou o Will e perdeu a Eleven. Na terceira temporada, quando os três estavam juntos, ele só dava atenção pra Eleven e excluiu o Will. E aqui na quarta, ele começa a dar mais atenção pro Will e ficar descuidado com a Eleven. É como se eles estivessem ocupando o mesmo lugar na cabeça dele e ele não conseguisse manter as duas relações sem prejudicar uma delas. Inclusive, o próprio Mike confirma isso quando ele assume, sem nenhuma indicação do próprio Will, que ele tá reclamando porque a Eleven ganhou mais atenção que ele nesse período, sendo que era completamente possível ele manter as duas relações, até porque uma coisa é um namoro e outra é uma amizade. Mas a série ainda tá fazendo questão de mostrar que quando ele tá com um, ele não consegue ficar com o outro, sendo que ele foi perfeitamente capaz de manter o namoro com a Eleven e a amizade com o Dustin com o Lucas. A Eleven aparece e tenta conversar com o pessoal que humilhou ela, mas eles só pioram a situação, então ela decide dar com os patinhos na cara da menina. O Mike e o Will escutam a gritaria e vão até lá, e o Mike já chega e começa a acusar ela, e isso transiciona pra um outro flashback da época em que ela morava no laboratório com o Brenner, falando da mesma coisa. What did you do? What did you do? Essa não é a única vez que o Mike desencadeia flashback ruim na Eleven com as mesmas falas que o Brenner dizia. Não foram muitas, mas eu acho engraçado isso ter acontecido mais de 2 vezes, justo com o namorado que deveria apoiar ela e não fazer ela lembrar de coisa ruim. Eu só acho engraçado que lá na primeira temporada, quando a Eleven quebra o braço de um menino pra salvar ele e o Dustin, o Mike não abre a boca pra falar nada. Mas agora que ela decide se defender, ele age como se ela tivesse matado alguém. Sendo que a maldita da menina falou um monte de merda e ela merecia ter levado 2 patinhos na cara, não só um. Eles voltam pra casa e vão jantar no maior climão. O Jonathan e um amigo pateta dele começam a conversar sobre o acidente, sem perceber, e o Mike decide abrir a boca pra defender a menina que a Eleven machucou. Ele podia ter só ficado calado, igual o Will, que tava quietinho ali. Anyway, she looked like she's gonna be fine. She's totally fine. She didn't look fine. Eleven obviamente não gosta e vai pro quarto, deita na cama e começa a lembrar do que o Mike disse e fazer ligação com o que o Brenner também disse há uns anos. E agora esse paralelo aqui é óbvio. A noite passa e o Mike só vai tentar falar com a Eleven no outro dia. Ele vê que ela não apareceu pra tomar café de manhã, então, depois de muito pensar, decide levar os waffles pra ela comer no quarto.
E detalhe que ele não pega nem o garfo, ele pega só o prato, ele tá achando que ela vai comer esse bagulho com a mão. E essa daqui foi mais uma vez que ele chateou ela e não foi imediatamente atrás pra pedir desculpa. O Mike tenta conversar com ela pra saber o que tá acontecendo e pra tentar fazer ela se sentir mais confortável em se abrir. Ele conta que também sofreu bullying a vida inteira e que entende, mas ela rejeita essa tentativa e diz que ele não entende nada só porque a situação dele é diferente. You've seen it. I've been bullied my entire life. I mean, I know what it's like. No, you don't. Sendo que ele vivia se machucando fisicamente e literalmente quase se matou por causa de bullying aos 12 anos. E aí começa a ser injusto da parte dela desconsiderar tudo que ele também passou. Aí ela diz pra ele que ela não sente que pertence a lugar nenhum e acha que por causa da correlação que ela fez entre ele e o Dr. Brennan na noite passada, ela diz que ele também olha pra ela como se ela fosse um monstro. Everyone looks at me like I'm a monster. Well, they just don't know you. You think I'm a monster too. What? Yesterday, the way you looked at me. You were scared of me. Ela disse que ele olhou pra ela como se tivesse medo e ele gagueja tanto na hora de negar e tentar se explicar que chega a ser difícil de acreditar na desculpa dele. No, that's not true. I was surprised. Maybe I was a little upset in the moment, but I mean, I'm sorry. I didn't know what to do. I mean, it was so crazy. It happened so fast. Depois ele diz que sente um carinho muito grande por ela e ela dá ênfase na palavra carinho e pergunta se ele não ama mais ela. I care for you so much. Care. But you don't love me anymore. Ele não consegue dar nenhuma resposta clara e fica gaguejando de novo. Who said that I didn't? You never say it. Isso nem era pra ser um problema, tá? Eles namoram há anos, ele já até disse na frente de mais gente que ama ela e agora ele simplesmente não consegue dizer pra ela. E o problema não é nem expressar os sentimentos que ele tem, porque ele consegue descrever bem o que ele sente dizendo que se importa e que tem carinho. Ele tem um problema especificamente com essa palavra. Eles continuam discutindo, ele diz que fala sim, e ela mostra que ele não consegue nem escrever. I say it. You can't even write it, Mike. E aí nessa hora eu comecei a prestar atenção no relógio da Coca ali na parede do quarto dela e lembrei de quando o Mike tava discutindo com o Lucas dizendo que a versão antiga da Coca era melhor do que a nova. How do you even drink that? Because it's delicious. Sweeter, bolder, better. E aí eu lembrei disso aqui também. Eu achei que aquela cena não tinha propósito nenhum, mas talvez eu tenha feito uma ligação aqui. Talvez eu seja maluca também. Não, na verdade, quem é maluca é quem botou na série, eu só percebi. Ela mostra as cartas dele assinadas com do Mike e agora ele desconsidera os sentimentos dela dizendo que ela tá sendo ridícula. Okay, Eleven, you're being ridiculous. Sim, ela é ridícula porque ela tá pedindo pro namorado dela dizer que ama ela. Ele diz que ela sabe o que ele pensa dela e que ela é incrível, mas se ela soubesse mesmo, ela não estaria perguntando. What is this? You know what I think of you. You're the most incredible person in the world. You can't let these mouth breathers ruin you. E aí ele de novo joga a culpa pra cima dos outros, dizendo que a Eleven tá deixando as outras pessoas arruinarem o namoro deles dois, sendo que a culpa foi totalmente dele. Ela falou sobre ele não conseguir dizer que ama ela e ele só inventou que sei lá quem tá tentando estragar o relacionamento deles. E eu não aguento mais o Mike não assumindo as besteiras que ele faz e colocando a culpa em todo mundo além dele. Tudo bem, você pode estar no armário e ter a homofobia internalizada. Isso não é desculpa pra você ser um arrombado, né? Ele enfatiza que as outras pessoas não são ninguém, ainda diz 2 vezes e que ela é uma super heroína. Mas ele deve ter perdido o final da última temporada porque a Eleven não consegue usar os poderes há quase 1 ano. E ele prova mais uma vez que ele mesmo tá preso no passado e que não consegue enxergar ela como uma pessoa diferente do que ela era, mesmo que ela tenha mudado. Nessa cena, o Mike coloca ninguém de um lado e a Eleven como super heroína do outro, resumindo ela os poderes dela mais uma vez e criando comparação entre ninguém e super heroína, como se um fosse o oposto do outro. A Eleven responde dizendo que ela não é mais e ele nem tenta consolar ela dizendo que ela pode continuar sendo mesmo sem os poderes. Mas aí então, na lógica dele, ela perdendo os poderes cairia na categoria ninguém? Enfim, eles só brigam nessa cena porque os dois são inseguros por motivos diferentes e não conseguem consolar um ao outro. Só torna a situação pior. A Eleven dá um sumiço pra recuperar os poderes e deixa uma carta pro Mike. Na carta ela diz que foi pra virar uma super heroína de novo e diferentemente de todas as outras cartas que ela já mandou, ela assina essa com da Eleven, igual ele assina as dele ao invés de colocar com amor Eleven. E pra mim, isso aqui é ela terminando com ele à distância. Só que ele é tão tapado que ele nem comenta nada sobre ela ter mudado a assinatura. Eu acho que o dia muda porque eles já estão com roupas diferentes agora. O Mike tá olhando a carta que a Eleven mandou e o Will tá reclamando que eles levaram ela embora. Aí por algum motivo o Mike joga a carta fora. That lady's just supposed to keep it contained. Like you can contain any of this without Elle. If you keep staring at that, it's not gonna change, you know? Yeah, you're right.
Eu esperaria um pouco mais de cuidado, sendo essa possivelmente a última carta que ele vai receber dela em meses, porque ela foi embora depois de eles terem brigado feio e não tem prazo pra voltar. E aí passou pela minha cabeça aquela cena de quando descobrem o corpo do Will e ele age completamente diferente com os desenhos do Will. O Mike conversa com o Will sobre a briga e diz que dessa vez pareceu coisa séria, que eles já brigaram antes, mas que essa foi como se fosse uma briga sem volta. Me and Elle, we had a bad fight. We fought before, but just like silly fights, stupid fights. I don't know, this one just felt more adult, like it was a fight that you can't come back from. Ele diz pro Will que deveria ter dito algo e que se tivesse dito, ela iria querer que ele estivesse com ela, mas ele omite que essa coisa é um simples te amo. Maybe I should have said something, and if I would have said that thing, then maybe she'd want me there with her. Wherever she is. O Will tenta confortar ele dizendo que eles vão se ver de novo e aí o Mike pode falar tudo o que ele quiser pra ela. You're gonna see her again, and whatever it is, whatever you didn't say, you can say it to her then. Okay? Yeah. O Will fala de quando o médico não conseguiu proteger ele e sobrou pro Mike e pros outros e aí ele fica se achando com essa carinha aí. He wasn't able to protect me. That was you guys who saved me. That was you guys. Eles começam a se preparar pra fugir de casa e enquanto o Will tá arrumando uma mochila, o Mike chega no quarto dele pra conversar. Ele chega do nada e agradece e o Will fica confuso e pergunta por quê. Thanks, by the way. For what? For knocking some sense into me. I mean, I was being a total self-pitying idiot. I didn't say it. You didn't have to. E isso aqui é compatibilidade de verdade. A gente continua vendo esses dois se entendendo sem precisar trocar uma palavra e o Mike genuinamente tenta consertar as coisas quando o conflito é com o Will. Aí o Mike finalmente admite que ele estava sendo insuportável nos últimos dias. O Will diz que ele não precisa falar nada porque por algum motivo altruísta ele acreditou no que o Mike disse na briga sobre ele estar sendo babaca com a Eleven e que ele mereceu o Mike ter sido insuportável com ele. Hey, also about the last few days. You don't have to say anything. I was being a total jerk to Elle. I deserved it. E aí o Mike nega e diz que ele não merecia nada do que ele disse, basicamente contrariando a briga que eles tiveram antes. E mostrando que ele consegue reconhecer os próprios erros, mas ele se faz de cego quando o assunto é a Eleven. Ele não tava estressado com o Will de verdade, ele tava provavelmente só projetando, que ele assumiu que tava errado. No, you didn't deserve anything. Ele diz que o último ano foi estranho e que o povo que ficou em Hawkins é legal, mas que não é a mesma coisa sem o Will. Listen, the truth is the last year has been weird, you know? And I mean, you know, Max and Lucas and Dustin, they're great. It's Hawkins. It's not the same without you. E eu vou comentar. Essa fala poderia muito bem ter sido direcionada pra Eleven se a intenção fosse evoluir a relação dela com o Mike, mas ela foi usada aqui. O foco de crescimento é essa relação. Imagine dizer que a sua cidade não é a mesma sem o seu melhor amigo, mas sem a sua namorada até pode ser. Sem o seu melhor amigo, não. O Mike fala também que tava se preocupando demais com a Eleven e sentiu que tinha perdido o Will. I don't know, maybe I feel like I lost you or something. Provando mais uma vez o meu ponto de que ele coloca o Will e a Eleven pra ocupar a mesma posição na vida dele e que ele não consegue dividir a atenção entre os dois. Ele consegue manter todo mundo, mas os dois não. Ele pergunta pro Will se isso faz sentido e ele responde que sim com a cabeça. Não existe necessidade de deixar tudo explícito entre eles dois. Eles simplesmente se conhecem e se entendem sem rolar mil falhas de comunicação na hora de conversar pra resolver alguma coisa. O Mike pede pra eles ficarem juntos de novo como um time e por mais impressionante que isso seja, aquilo que o Will falou no segundo episódio sobre eles terem sido melhores amigos entrou na cabeça do Mike e ele pede pra eles voltarem a ser daquele jeito. I have no idea what's gonna happen next, but whatever it is, I think we should work together. I think it'll be easier for we're a team, friends. Best friends. Cool. Isso é o episódio 4, e já teve uns 3 desentendimentos entre o Mike e a Eleven sem resolução e 2 conversas de resolução entre o Mike e o Will. O que pode não significar nada, mas definitivamente significa. Acontece esse momento na 4ª temporada em que o Lucas tá preocupado com a Max e vai conversar com ela. You know you can talk to me. I don't want a letter. Just talk to me. To your friends. We're right here. I'm right here. E em momento nenhum ele demonstra preocupação sufocando ou tentando controlar a Max. Ele só tenta deixar claro que ele tá sempre ali pra ela quando ela precisar. E com isso, eu só queria mostrar que eles conseguem sim escrever um casal bem construído que não é tóxico e não limita os personagens. O Mike e a Eleven como casal não são mal escritos, na verdade eles são super bem escritos. Só que o objetivo desse caso é a decadência mesmo. E isso tá sendo bem feito, porque vem sendo gradual, natural e só aumenta a cada temporada. Tanto que eles foram perdendo público conforme o tempo foi passando. Eles estão enterrando um dos guardas que levou o tiro e morreu quando começa a tocar uma música triste do nada, depois de uma cena super caótica. Aí o Will olha pro Mike que tá parado olhando pro chão e segurando a pá, e o Mike também levanta a cabeça, só que ele pega o Will já olhando pra ele. O Will, em sua inocência, só continua olhando sem desviar, mas o Mike parece ficar ansioso, inquieto, nervoso, sei lá, o que se passou pela cabeça dele. Ele desvia e encontra de novo o olhar do Will 3 vezes antes da cena acabar. Let's just get this done.
O Will tava olhando pra ele com preocupação porque o amigo maconheiro do Jonathan tava falando sobre o governo matar a Eleven. E aí eles vão de novo conversar sentados em cima de um carro. I should have explained myself, because then maybe Eleven would have taken me with her and things would be different, but... E por que eu tô vendo essa cena lá de longe por uma brecha, como se eu estivesse espiando os dois? O abestalhado do Mike começa a chorar de novo porque ele não disse o que a Eleven queria escutar e ele explica pro Will que não sabia o que dizer. I didn't know what to say. Como assim você não sabia o que dizer? Eu acho que ela ter reclamado que ele não consegue dizer que ama ela tinha sido indicação suficiente do que ela queria ouvir, né? Puta que pariu, que moleque burro. Saber, ele sabia, ele só não queria falar, é diferente. O Will tenta de novo consolar ele, dizendo que às vezes dá medo se abrir desse jeito e dizer o que a gente realmente sente para pessoas porque elas podem não gostar da verdade. I think it's just scary to open up like that. To say how you really feel. What if they don't like the truth? E até aqui, todo mundo já pegou o porquê de Will estar dizendo isso, né? Ele tá apaixonado pelo Mike e tem medo da reação dele. Só que o Mike concorda com essa fala a ponto de balançar a cabeça. Mas se a verdade do Mike fosse dizer que ama a Eleven, ele não teria motivo pra concordar com o Will sobre ter medo. Porque isso é exatamente o que ela quer ouvir. Então se ele tá com medo de contar a verdade pra elas, é porque tem que ser um babado daqueles. Engraçado que a cabeça dele funciona muito bem pra desvendar enigma de missão, mas agora pra entender a namorada dele, ela dá pane. That's the pen he gave me right before he died. Why would he give me a pen that didn't work? E mais um outro exemplo de conversa saudável entre o Lucas e a Max, só pra relembrar, que se quiser dá pra fazer. It's not your fault. No. I disappeared. No, you didn't. I just didn't look hard enough. But I see you now. E aí temos a famosa, que levou apenas 12 horas pra ser gravada e sair perfeita. Olha, essa cena me dá dor física reassistir isso, porque eu não aguento mais ver o Will sofrendo pra consertar namoro falido dos outros. Ele não tá nem recebendo pra isso, cara. Eu assisti essa cena 2 vezes e foi o meu limite, eu nunca mais vou ver ela. Mas tá, o Mike fala que quando ele encontrou a Eleven na floresta, ela só precisava de alguém. E como ele foi a primeira pessoa a demonstrar carinho por ela, é provavelmente por isso que eles duraram tanto tempo. Maybe I was one of the first people to realize that. But the truth is, when I stumbled on her in the woods, she just needed someone. Ele disse que não foi destino, que ele era só um nerd que deu sorte que o Superman caiu na porta dele. It's not fate, it's not destiny, it's just simple dumb luck. And one day she's gonna realize that I'm just some random nerd that got lucky that Superman landed on his doorstep. E aqui eu acho engraçada a escolha de palavras nessa fala, porque por que Superman e não Supergirl, sabe? Ele segue usando super-heróis famosos pra se referir a Eleven, ainda resumindo ela só aos poderes. Ele age como se ele fosse o namorado da Eleven e não o namorado da Jane. Esse discurso não se baseia no medo de perder ela como pessoa. Ele fala sobre se sentir inferior e o medo que ele tem de ela como super-heroína perceber que ele não é especial que nem ela. Ele não tá com medo de ficar sem namorada, ele tá com medo de ficar sem o status de namorar a garota que salvou o mundo 2 vezes. E isso não é nem culpa da Eleven, porque ela tenta demonstrar que ama ele o quanto ela consegue, mas ela simplesmente não consegue suprir o que ele precisa, ela não consegue acalmar as inseguranças dele, por mais que ela tente. O Will entrega a pintura pro Mike sem dizer nada e ele fica todo feliz. Aí ele começa a mentir um monte, dizendo que é da Eleven e se declara usando o nome dela. This is amazing. Did you paint this? Yeah. I mean, Elle asked me to, she commissioned it. Olha, ele sabe que o Mike não gosta de mentira, mas e daí? Todo mundo comete erros e o Will sofreu o suficiente pra poder errar o quanto ele quiser agora. O discurso baseado nessa pintura é o que consegue confortar ele. É certo que ele mente sobre a origem, mas as palavras ainda são dele. E o que faz a chave na cabeça do Mike virar não é o fato de que ele mentiu vir da Eleven, porque se ela conseguisse fazer ele se sentir confiante, isso já teria acontecido. Mas a série faz questão de deixar claro que ele precisou ouvir isso do Will pra ter alguma validade. Como se o Will simplesmente soubesse escolher as palavras certas e a Eleven não. E não que seja culpa dela, sabe? Tipo, eu acho que ela é totalmente livre de culpa e quando ela erra é totalmente sem querer. Eu estou apenas dizendo que uma tarde com o Will ajudou mais do que anos namorando ela. E é só o que a série tá mostrando. E pra destacar de novo a semelhança entre os dois, esse discurso todo é sobre os sentimentos do Will. Mas ele também serviu pra fingir que era da Eleven. Assim, acho só que o Will falhou um pouco ali no meio quando ele disse que o Mike faz a Eleven sentir que ela não é um erro, porque uns episódios antes disso literalmente mostraram que na cabeça dela o Mike tem medo e acha que ela é um monstro. Mas tudo bem, o Will não ia adivinhar que o Mike não faz a Eleven se sentir bem igual é com ele. Também acho que vale lembrar que no início da temporada a Eleven fala pro Mike sobre uma pintura que o Will tá fazendo pra alguém que ele gosta, mas não dá pra dizer se o Mike fez essa ligação sozinho nessa hora. Até porque ele é burro, cego, tapado e não percebe um palmo na frente dele. E também porque eu não acho que ele realmente iria chegar na conclusão de que o amigo dele tá apaixonado por ele. Até porque o Will não deu indicação nenhuma disso. No final da 3ª temporada, o Mike diz pra Eleven levar o rádio porque ele vai usar pra ligar pra ela. Só que nessa cena aqui da 4ª, o Dustin menciona que o Mike não para de reclamar do emprego da Joyce porque o telefone tá sempre ocupado e ele não consegue ligar pra casa dela. How's that possible? I told you, Joyce has this telemarketer job. She's always on the phone. Mike won't stop whining about it.
Eu sei que o Mike não tá ligando pra conversar com o Jonathan e com a Eleven ele usa o rádio. O Will tinha reclamado no segundo episódio que o Mike não ligou pra ele direito, mas eu acho que ele tentou e ele só não conseguiu. Só que ele não fez questão de se defender naquela cena. Meu Deus, olha ele com ciúmes, com medo do Will pegar a Eleven pra ele. Cara, e a coitada ficou careca de novo ainda, ninguém dá tempo pro cabelo dela. Eu queria muito saber o significado disso. It's a motel. Yeah, but they won't have enough salt. Well, how much salt are we talking here, my dudes? Essa cena acontece. I don't want you to forget that I'm here, no matter what, because you're my brother, and I love you. There is nothing in this world that will ever change that. E essa conversa me faz lembrar dessa outra cena lá da primeira temporada. I want you to feel like you can talk to me. I never want you to feel like you have to hide anything from me. I'm here for you. Tudo que leva pro Mike finalmente conseguir dizer que ama a Eleven é ela quase morrendo e o Will tendo que mandar ele dizer logo. Mike, don't stop. Okay, you're the heart. Okay, remember that. E aí, né, por questão de vida ou morte, ele engole a frescura e fala. E a cara que ele faz antes de falar já é ruim, mas a que ela faz quando escuta é pior. Metade do monólogo ele fala a verdade e na outra metade ele mente sem vergonha nenhuma. Essa And I knew right then and there, in that moment, that I loved you. é a primeira mentira. E é só reassistir a primeira temporada pra comprovar isso. Ele nunca amou ela desde o início. Na realidade, a primeira coisa que ele queria fazer era entregar ela pro conselho tutelar. Goes to the front door and rings my doorbell. My mom will answer a note exactly what to do. So send her back to Penhurst, wherever she comes from. Essa é a segunda mentira. And I've loved you every day since. Ele xinga e trata ela mal várias vezes no início da série. Why would you do that? What's wrong with you? Are you deaf? Do you like 11? What? No, ew, gross. Essa daqui I love you on your bad days. é a terceira mentira. Há menos de uma semana tava julgando ela horrores em um dia ruim dela. E agora me vem com esse papo. Seja consistente, meu filho. Holy shit, Elle. What did you do? What did you do? She looked like she's gonna be fine. Totally fine. She didn't look fine. Pra mim, todo esse discurso parece um grande amontoado de palavras que não tem profundidade nenhuma. Ele fala as coisas mais genéricas possíveis, a única memória que ele menciona é de quando eles se conhecem, e isso já tá na série. Não é possível que não tem nenhuma memória melhorzinha que aconteceu fora de tela pra mencionar, cara. Aí ele continua dizendo coisas genéricas, sem falar nada que seja especial só sobre ela, não menciona nada sobre a personalidade dela que faça ele amar ela. Diz que ama ela por quem ela é, mas se nem ela sabe quem é, imagina ele. E pra piorar, ele finaliza voltando pra uma das raízes do problema quando diz: você é minha super-heroína. Ele acabou de dizer que ama ela mesmo não tendo poderes. E a coisa que ele pensa em dizer pra fechar esse discurso é sobre os poderes dela de novo. E ele continua falando. Eu acho que eu nunca vi o Mike demonstrando amar algum traço de personalidade da Eleven. Ele só sabe falar dos poderes dela e sobre como ela salvou o mundo 2 vezes. A Max fez mais que ele em ver ela como um ser humano e não só como um super-heroína na segunda temporada. Até eu consigo me declarar pra ela melhor do que ele e eu ainda sinto um monte de qualidade que ela tem que ele não consegue perceber. Porque ser altruísta, se esgotar pra salvar a vida dos outros, se colocar em perigo várias vezes pra ajudar todo mundo e colocar as necessidades dos outros na frente das próprias, parece que passou tudo batido na hora de fazer uma declaração. Eu sei que ele conseguiria fazer melhor se ele realmente quisesse, porque ele já fez melhor antes lá na segunda temporada, quando sem ninguém mandar, ele fez um discurso muito mais natural, realista e pessoal pro Will possuído, com menção ao passado deles em riqueza de detalhes, passado esse que virou flashback na quinta temporada, sem adicionar mentiras, sem fala genérica rasa e ainda com direito a choro. I just felt so alone and so scared. I saw you on the swings and you were alone too. You're just swinging by yourself. Acho interessante lembrar que isso levou um dia inteiro pra ser gravado, enquanto que isso levou meia hora e o Finn ainda disse que teve liberdade pra adicionar o que ele quisesse na fala. E ao contrário do que muitos acham, a Eleven não ganhou essa luta por causa desse discurso. Ela sequer ganhou. O Vecna não morre e consegue concluir o objetivo que ele tinha, a cidade é aberta ao meio e a Max se quebra inteira e morre. Ela só volta depois do caos ter se acalmado porque a Eleven força o coração dela a continuar batendo. Se esse discurso tivesse servido pra algo, a Max nem teria morrido porque o Vecna só sacrifica ela depois da Eleven já ter escutado o monólogo. E o que faz a Eleven criar força pra ressuscitar ela são as lembranças que ela tem da amizade das duas, não do Mike. 2 dias se passam e o Will pergunta pro Mike se a Eleven falou com ele. Ele diz que quase nada e depois fala que ela nunca tinha perdido uma luta assim antes. She's never lost before. Not like this. Confirmando que ela não ganhou a luta. We have to kill him. And we will. We will. Eu assisti essa cena e tava pensando que ela era familiar, e aí lembrei que essa mesma conversa já aconteceu entre todos os outros casais da série. I want to kill it. We have to kill it. I want to kill it. Me too. Me too. Enfim, suspeito. E a última cena do episódio é literalmente essa. Eles estavam esperando que eu fosse interpretar o que disso. E eu nem chipava baile nessa época, tá? Eu tava só tipo assim, o que é isso?
As duplas das laterais sendo dois casais e os dois no meio estando na mesma posição que os outros e a proximidade um do outro e a respiração sincronizada estando iguais ainda, enquanto a Eleven tá lá na frente sozinha. Antes da 5ª temporada sair, eu achei que isso fosse ser os núcleos seriam usados na próxima, mas a 5ª já saiu e o agrupamento não foi esse, até porque a Eleven tá com o Hopper. Então eu só consigo assumir que a outra explicação é a conotação romântica aqui, né? 18 meses se passam e a gente chega na 5ª temporada finalmente, e os Byers estão ficando na casa dos Wheelers, o Will e o Jonathan no porão, e a Joyce eu acho que tá dormindo na cama com a Karen, porque o Ted deve estar no sofá. Shit, dude, we overslept. I thought you were setting an alarm. E por que eles coreografaram eles dois subindo na bicicleta sincronizados? Enfim, eles realmente levaram a sério aquela conversa de ser um time na 4ª temporada, né? Stop this meathead from reproducing and further infecting the world with his unique brand of idiocy. O Mike da 1ª e da 2ª temporada tem um comeback aqui e volta a liderar o grupo como ele fazia antes de virar só o namorado da Eleven. Everyone in? E eu aposto que agora ele vai voltar a ser favorito do público. E coincidentemente, é quando ele tá longe da Eleven. Eu não vou cansar de dizer que eles brilham muito mais quando estão separados do que juntos. Eles repassam um plano na floresta e Will começa com os arrepios e as visões dele, se afasta um pouco e cai numa árvore. Will! Hey, are you okay? Yeah, it's okay. Maybe it's nothing, but... Are you okay? Yeah. Okay, sure. Take it slow. Mais tarde, ele tá no hospital visitando a Max e vê a Robin e a Vicky juntas. Ele fica super impressionado e acaba derrubando a latinha de coca quando elas se beijam. Eu acho que ele acabou de descobrir que outros gays existem. Depois a Eleven volta do treinamento com o Hopper e a Joyce e ela e o Mike se abraçam. Eles sobem no terraço e conversam sobre o Dustin e o Mike faz referência às campanhas dele dizendo que todos eles podem ser felizes quando tudo acabar. They all start again, together. Do you think that could be real for us? Yeah, of course. O jeito que eu interpretei dessa cena foi diferente. Vi algumas pessoas falando que essa fala da Eleven é sobre ela e o Mike, mas uma fala atrás e o Mike tava falando sobre o grupo, então eu acredito que esse us que ela usou seja sobre todos eles, já que a conversa inicial era sobre o grupo inteiro. Mas é realmente uma fala ambígua e que pode ter mais de um significado. Inclusive, eu tenho quase certeza que ela foi feita pra ter mais de um significado, e a gente poder ficar pensando e analisando sobre isso. Eu, pessoalmente, acho que nesse ponto eles não são mais um casal. O Mike disse que achava que eles não iam conseguir voltar depois daquela briga, e a temporada passada acaba com eles não se falando direito. A série não mostra o que aconteceu nos 2 dias depois da última luta, então fica meio no ar, porque depois da última carta que ela deixa assinada com o D11, a gente não vê se eles voltaram ou não. E também porque pros outros casais que vieram das outras temporadas, apesar de não ter tido beijo, algum dos outros personagens afirma que eles estão em relacionamento. O Will menciona a Joyce e o Hopper. So we can find Hopper. Hopper, right, so this is about your boyfriend. O Steve menciona o Jonathan e a Nancy. Because right now, the only one who's more miserable in that relationship than you is Nance. E o Lucas e a Max é óbvio, porque não tem como a Max ter terminado com o Lucas em coma. Quer dizer, eu acho que na verdade ela morre sem eles terem voltado oficialmente. O Lucas aparece quando eles estão conversando e chama eles de pombinhos e a reação é essa. Lovebirds! Chief's almost ready. O Will sai com a Robin no meio da floresta e ela começa a falar sobre ele ter visto elas duas se beijando no hospital mais cedo. Ela diz que as duas são muito amigas e fala que algumas pessoas podem não entender a amizade das duas, enfatizando muito mais do que o necessário a palavra amigas. She's my friend. We're friends. Good friends. But, Eu acho essa fala curiosa, porque tinham outros 50 jeitos de fazer esse diálogo, mas eles escolhem mencionar e destacar especificamente o fato de que as duas são muito amigas. Eu não sei se a Robin percebeu, mas ela acabou de avisar pro Will que acontece de 2 amigos do mesmo gênero se beijarem. Ela não chega a falar nada sobre o fato de que, sendo menina, ela tava beijando outra menina, e eu acho que era com isso que o Will tava chocado. Mas ao invés disso, ela praticamente justifica que tava beijando a Vicky porque elas são muito amigas. Aí nessa fala, a câmera foca na reação dele e ele faz uma cara de quem tá se tremendo de nervoso e mente dizendo que não viu nada. thing is, some people might not understand our friendship. Basically, what I'm trying to say is that if you were there and you did see something... Antes dessa temporada sair, eu não tinha muita esperança de que algo com relação a esse triângulo, entre muitas aspas, fosse ser mencionado, pelo menos não tão cedo e nem tantas vezes, porque por mais que todos os sinais estivessem ali, não era certeza de que eles teriam coragem de ir até o fim. Então ter tanto pra analisar na 5ª temporada foi meio surpreendente. O Will e a Vicky vão no hospital pra roubar remédio. Ela vê a Vicky, se esconde e explica pro Will que vai dar um bolo nela e por isso ela tá se escondendo. E aí o Will vaza que ele viu elas duas se beijando quando ele disse que pra se desculpar, a Robin pode só beijar ela de novo. You could always just kiss her again. I knew that was your goddamn bowl cut. Yeah, I mean, they're not that popular anymore. Bicho,
Quando eu assisti essa cena pela primeira vez, eu fiquei chocada, porque como assim eles realmente tiveram coragem de continuar nesse caminho e não acabaram com todas as minhas esperanças de cara? Eu tava esperando algo bem menos explícito e o que teve foi até coisa demais. Nunca tinha sido tão óbvio quanto foi no volume 1 da 5ª temporada. O Will fica animadinho e começa a perguntar como a Robin soube que a Vicky também gostava dela. How did you know that Vicky wanted to Make out? to date? A Robin fala sobre sinais. Signals? Yeah, you know, like a brush of the knee, a bump of the elbow, a shared look. Ela diz que foi tudo acumulando até ficar óbvio demais. E fazendo a maior cara de esperança que eu já vi ele fazer durante toda a série, o Will pergunta o quão óbvio. E ela responde dizendo que uma bola de neve virou uma avalanche. How obvious. Snowball became an avalanche. O Will olha pra direita com cara de quem percebeu algo e parece estar lembrando de alguma coisa. O joelho encostando, o cotovelo encostando, troca de olhares. E que fez uma descoberta bombástica. Na 3ª temporada, quando eles estão indo no cinema, o Lucas usa o termo make out pra se referir ao encontro do Mike e da Eleven. Oh, Elle, I wish we could make out forever and never hang out with any of our friends. Que traduzindo é basicamente o que a gente chama de ficar aqui. Já na 5ª temporada, a Robin também usa esse termo em uma conversa com o Will, mas o Will corrige pra date, que seria o equivalente a namorar, e não só ficar. How did you know that Vicky wanted to Make out? to date? Acredito que é seguro dizer que essa cena mostrou que ele tem interesse romântico em alguém e tá pedindo ajuda pra saber se a pessoa gosta dele de volta. Ele pergunta como a Robin soube, com a Vicky pra aplicar na situação dele e ver se é a mesma coisa. Não bastando perguntar sobre os sinais, ele confirma que ele já teve esses sinais dessa pessoa, mas quer saber qual é o ponto que marca a transição da platonicidade pro romance quando pergunta o quão óbvio precisa ser pra assumir que o interesse é recíproco. E com a cara que ele faz, relembrando esses sinais, dá pra dizer que ele provavelmente achou a resposta que ele tava procurando nessa cena. Na 4ª temporada, o Will se declara pro Mike usando as palavras da Eleven e arranca o band-aid, como ele mesmo diz. Então era de se esperar que ele fosse seguir em frente e encontrar outra pessoa. E se o objetivo é introduzir um romance novo pra ele, esse é o momento de avisar que ele tem alguém em mente, e a série avisa, e mostra que o Will recebeu o sinal suficiente dessa pessoa pra fazer ele desconfiar que pode ter chance. Por isso ele procura a Robin pra conselho. E isso me lembra que em uma cena passada ela menciona que a Vicky é uma amiga muito próxima dela. She's my friend. We're friends. Good friends. Então Will chega nessa cena com conhecimento de que elas são muito amigas, mas também ficam se beijando por aí. E com isso em mente, ele pergunta como a Robin percebeu a diferença entre uma amizade muito foda e romance. E agora a Robin provavelmente sabe que o Will tem interesse em alguém. É o básico de assumir de toda essa conversa. Se alguém chegar pra mim pedindo conselho sobre uma situação, eu vou supor que essa pessoa tá passando pela situação sobre a qual ela tá pedindo conselho. Né? Todo mundo chega nessa temporada achando que o Will sentia pelo Mike foi superado na última temporada quando ele empurra a Eleven pra cima dele usando a pintura. Então o Will já tem um crush novo e tem esperanças de que é recíproco? Ufa, porque com o Mike ele demonstrava não ter esperança nenhuma. Eles arrumam outro plano pra sequestrar as crianças antes do Vecna e tem toda aquela cena. Personally, for us, I like Dick. Shared look. E esse aqui ela percebe. Aliás, é interessante a iluminação só na Robin enquanto ela olha pra eles. Eles saem da estação de rádio pra ir em direção aos túneis. Anywhere from Derek yet? Not yet. E o Mike e o Will conversam, e o Mike comenta com o Will sobre a possibilidade dele conseguir controlar as criaturas do mundo invertido igual o Vecna por ele ser espião, e relembra essa cena em que o Demogorgon hesitou em atacar a Joyce. O Mike começa a ter um papel importante no arco dos poderes do Will aqui, porque ele é o primeiro a perceber isso e a trazer o assunto pro público. E agora eu preciso voltar pra conversa que o Will teve com a Robin no hospital e lembrar que essa cena avisou a gente que ele gosta de alguém. E aqui fica óbvio pelo jeito que ele olha que essa pessoa ainda é o Mike. Então, teoria sobre o namorado aleatório do Will sendo introduzido, descartada. Logo, conclui-se que o objetivo de tudo que aconteceu na 4ª temporada não era o Will superar o Mike de uma vez. Que ele ter arrancado o band-aid seria o fim do sentimento, mas pelo visto não. Só que agora tá tudo diferente. 18 meses se passaram. E o olhar que antes era de desilusão e certeza da unilateralidade, vira um olhar de esperança e expectativa. E eu tô quase ficando maluca pra saber o que aconteceu fora de tela pro Will ter ido de nunca vou ficar com o Mike pra vou flertar com o Mike pra ver no que dá. E esse é mais um ponto que pra mim mostra que o Will sabe que ele e a Eleven não estão mais juntos. Várias cenas na série já mostraram o quanto o Will é altruísta desde criança. Gave her your Tonka truck, and I told you we couldn't afford to buy another one. She should have it because she's sad. She's sad, mommy. Ele tenta tanto priorizar os outros e não dá importância pro que ele sente que chega a ser tóxico. Não inventem de dizer que o Will é egoísta ou uma péssima pessoa por estar apaixonado pelo Mike mesmo ele sendo namorado da Eleven. Primeiramente que ele se apaixonou primeiro, e segundamente que ele já colocou os próprios sentimentos pelo Mike em segundo plano pra tentar consertar o relacionamento deles. Inclusive usou as próprias palavras
palavras pra tentar ajudar. Ele tá sempre colocando os sentimentos dos outros em primeiro e ele definitivamente não faria nada pra magoar a Eleven. Se ele se achou no direito de flertar, e muita gente interpretou essa cena como flerte, é porque ele viveu algo que fez ele pensar que tinha liberdade pra isso. Ele jamais tomaria essa atitude sabendo que o Mike e a Eleven ainda estão juntos. Ele continuaria agindo igual ele tava agindo na 4ª temporada, quando ele não tomou nenhuma atitude. E a pergunta de R$1 milhão é: por que arrastar os sentimentos do Will pelo Mike até esse ponto da série se o final vai ser uma rejeição? Já houve oportunidade o suficiente pra mudar o rumo dessa história, introduzir um outro interesse romântico na 4ª temporada, ao mesmo tempo em que ele percebeu que o Mike não ia devolver os sentimentos dele, ou introduzir até aqui mesmo. Mas não, eles perderam todas essas brechas pra continuar focando nessa relação porque ela é importante. A essa altura não tem mais motivo plausível pra ainda estar segurando esse arco, além de tornar ele canon dentro da série. Até porque já tiveram outras rejeições, tipo Dustin com a Max, o Steve com a Robin, e o caminho que eles escolhem é sempre finalizar logo, porque a rejeição do Will seria prolongada até o final. Não é como se a rejeição fosse ser um plot, ela é o que a gente já tá esperando. O plot twist seria não ter rejeição. Essa linha de pensamento não tem sentido, porque pro produto final é literalmente perda de tempo, e Stranger Things não tem tempo de tela sobrando pra perder. O Will sai de toda essa interação meio nervoso, como se tivesse se arrependido, e a Robin percebe a expressão que ele faz depois que o Mike continua andando. Medo, talvez. Eles entram nos túneis e ela começa a falar pra tentar consolar ele, e tem todo aquele discurso. E pra mim, ele é mais uma evidência a favor e não contra. A Robin diz que tinha medo de uma parte dela e que achava que só iria conseguir ser ela mesma com a Tammy, que se a Tammy amasse ela iria parar de ter medo. Because there was always this part of me that kind of scared me, you know? But I thought that if Tammy loved me, I wouldn't be so scared anymore. Ela conta que o Steve entra na história e que a Tammy começa a gostar dele. Ela também conta que um dia limpando a casa achou um rolo de filme 8mm quando ela era pequena, e ela diz que se assistindo percebeu que as respostas que ela estava procurando não estavam na Tammy, mas sim nela. It was never about don't have Tammy. It was always just about me. E que tudo que ela precisou fazer foi parar de ter medo de ser quem ela era pra se sentir livre. All the answers. Just needed to stop being so goddamn scared. Scared of who I really was. I felt so free. Vi tanta gente dizendo que o único propósito desse discurso foi dizer que a Tammy era o Mike, que o Will precisa superar ele. Mas antes de afirmar que duas situações são paralelas, elas precisam ter semelhança. E essas duas situações aqui não têm o suficiente para ser considerado um paralelo. O Will e a Robin se identificam, ok, mas o Mike não tem semelhança com a Tammy e as duas relações têm origens completamente opostas. A Tammy foi um crush de escola da Robin, enquanto o Mike é o melhor amigo do Will há 10 anos. A Robin diz que o Steve entrou na história, mas na 3ª temporada ele mesmo fala que nunca se interessou pela Tammy. And you didn't even like her, and I would go home and just scream into my pillow. E que ainda falava mal dela na época, enquanto o Mike e a Eleven estiveram em um relacionamento. Isso não é um paralelo porque não existe correspondência entre esses 6 personagens. Ela fala sobre procurar as respostas em outra pessoa, mas já saber de tudo desde sempre e só entender que sabia depois de parar de ter medo. Talvez relembrando quando o Will perguntou pra ela aquelas coisas sobre sinais. Ele provavelmente sabe o que precisa saber sobre essa dúvida, mas tem medo de admitir pra si mesmo porque ele ainda tá se escondendo. Mas fato é que ela finaliza o discurso dizendo que a solução era deixar de ter medo, provavelmente relembrando quando ela viu ele e o Mike conversando e ele ficando ansioso depois da conversa. Ela usa a Tammy como exemplo, mas não insinua que ela foi um bloqueio. A questão era sobre parar de ter medo de ser quem ela era e não sobre superar um crush. E são 3 minutos de monólogo. Se o propósito fosse superação, eles poderiam ter incluído uma fala mais explícita sobre ela ter precisado se afastar da Tammy pra se libertar. Mas ela nunca disse que se libertou porque superou, ela disse que se libertou porque parou de ter medo de ser quem ela é. Eu, inclusive, ouso dizer que um paralelo até mais aceitável e semelhante é o da Robin como Will e o Mike como Vic. A Robin e a Vicky tinham de fato uma amizade, não era só um crush. E a Vicky tinha um namorado, mas ela não correspondia direito aos sentimentos dele. E aí, depois de tudo, acontece essa cena. Sorry, a bit of a plumbing problem here. Também não entendi o propósito, mas acho que eles acordaram um dia e disseram: precisamos enfiar em algum lugar uma cena do Will e do Mike se molhando no chão e segurando as mãos. E eles sabiam o que ia acontecer, o que todo mundo ia pegar disso aqui, porque antes da 5ª temporada sequer começar a ser gravada, a Bailey já tinha começado a virar popular. E isso daqui não tem outro propósito além de ser fazer fanservice. No final do episódio tá todo mundo sendo atacado, o Will vê pelo ponto de vista do Demogorgon que o Mike tá a ponto de ser atacado também. E ele escuta a Robin falando de novo que ela tinha todas as respostas que ela procurava dentro dela. I was looking for the answers in somebody else, but I had all the answers. Tudo fica escuro e um flashback começa a passar em uma fita 8mm. E ao contrário da fita da Robin, o Will não tá sozinho na dele. A primeira memória que ele tem é com o Mike de quando eles se tornam amigos.
A resposta do Will tá aqui. Ele se lembra de outros momentos com a Joyce e o Jonathan, mas a pessoa em perigo que foi o motivo disso tudo é o Mike. E ele é também a primeira pessoa a aparecer na fita de flashback dele. Essa cena só contradiz o que muitos dizem sobre o discurso da Robin ter feito o Will finalmente seguir em frente e superar o Mike. Ele não superou e nem vai. A relação que ele tem com o Mike foi literalmente o motivo que fez ele conseguir aceitar e usar essa parte dele a favor de todo mundo. Ele foi a primeira pessoa que percebeu e acreditou que o Will era capaz. Ele foi a pessoa que, mesmo indiretamente, fez o Will conseguir usar os poderes que ele nem sabia que tinha sem precisar dizer uma única palavra. O Will não precisou de uma declaração genérica vinda do Mike porque ele já sabe tudo que ele precisa saber dentro dele. Ele não precisou ouvir e ficar procurando sinal externo para algo que ele sente e sabe internamente. A resposta é ele. E pra enfatizar ainda mais que o discurso da Robin não era sobre superação, a segunda memória que o Will tem do Mike vem com a Robin repetindo que ela só precisava parar de ter medo. I just needed to stop being so goddamn scared. O Mike sempre foi e sempre vai ser uma parte enorme de quem o Will é. Esse arco nunca foi sobre o Will deixar ele pra trás. Até porque o Mike nunca limitou ou atrapalhou o crescimento do Will. Na verdade, ele cresceu mais com o Mike do que longe. Já foram 5 temporadas vendo que ele consegue extrair o melhor do Will mesmo nos piores cenários. E o Will ter dito que o Mike faz ele sentir que ele é melhor por ser diferente é mais uma prova disso. O Mike nunca foi a Temi que alguns querem que ele seja. Ele não é irrelevante o suficiente pra isso. E, pra destacar um pouco mais, que essa sequência sobre a aceitação do Will tira a influência da permanência do Mike na vida dele, ele é o primeiro a ser salvo, e é o personagem a ter a reação mais longa quando o Will aprende a usar os poderes do Vecna pra salvar quem ele ama. E apenas pontuando, o Mike não sabe que o Will salvou todo mundo. A única coisa que ele viu foi o Will usando os poderes pra salvar ele. E sendo bem realista, se o objetivo do discurso que a Robin fez pro Will fosse ser superar o Mike, ele não teria aparecido tanto igual ele apareceu nessa cena. Cara, a Joyce estava ali do lado. Os Duffer podiam ter simplesmente escolhido transformar isso em uma cena sobre amor materno, mas eles escolheram mostrar com muito mais destaque o Will usando os poderes pra salvar a vida do menino porque ele é apaixonado desde criança. E com isso, reforçaram mais uma vez como o Will simplesmente entende o Mike, que diferentemente do que foi com a Eleven, ele não precisa pedir confirmação do amor do Mike porque no fundo ele sabe a verdade. E só sentir foi o suficiente. Ninguém teve que quase morrer pra ele encontrar a força que ele precisava naquela hora. E ele não encontrou por dependência, mas sim por complementação e mutualidade. E depois de tudo isso, eu não consigo ver nada que explique e feche tão bem esses dois personagens e até a série, levando em consideração o tema envolvendo o desconhecido, além da relação deles sendo colocada como uma das soluções finais. Já aconteceu e não seria surpresa acontecer de novo. Eles têm provavelmente o vínculo mais forte da série e grande parte das coisas gira em torno do Will e consequentemente do Mike, porque ele tá sempre envolvido nos arcos do Will. E eu acho que tudo só fica mais especial porque não é só sobre romance. A relação deles, independentemente de caixinhas, tem papel importante na série desde o primeiro episódio, não dá pra fingir que não. O romance é só uma consequência da profundidade da conexão deles. Se for parar pra pensar, funcionaria perfeitamente bem sem a adição do romance, mas os criadores quiseram inserir e desenvolver isso com calma desde a segunda temporada. Então é óbvio que eu, como fã da série e fã dos personagens, eu vou apoiar isso. Agora, um problema que muita gente tem é achar que apoiar a Bailey é odiar a Eleven, sendo que é totalmente o contrário. Grande parte da série eu passei tendo raiva do Mike porque ele era um péssimo namorado pra ela e ele nunca conseguia dar o que ela precisava. Toda a história da Eleven gira em torno de ter sido dependente e precisar buscar independência, e quem aciona essa mudança nela é a Max quando aconselha ela a terminar. E o término é justamente o que faz ela crescer. Se o Mike fosse realmente uma peça ativa no crescimento da Eleven, ele não teria sido usado como bloqueio para ela amadurecer. E isso é totalmente o contrário do que acontece na quinta temporada, quando o Mike é o gatilho que faz o Will descobrir as habilidades e a proximidade deles é o que faz ele conseguir usar os poderes que ele nem sabia que tinha. A série inteira tem várias cenas mostrando como o Mike coloca a Eleven pra baixo e subestima ela quando resume ela a ser só uma super-heroína mesmo sem querer. Eles não estão mostrando que o Mike é maldoso de propósito, ele só não tem compatibilidade com ela e não consegue ser o namorado que ela precisa. Tudo só desanda quando eles começam a namorar e a se limitar por causa dessa dependência que eles têm um no outro. Enquanto que o efeito que ele causa no Will é o oposto. Mesmo sem dizer nada na hora, ele vira um dos motivos chaves pra autodescoberta e autoaceitação que o Will tem no episódio 4. E em paralelo, a Eleven sente a necessidade de pedir a afirmação direta dele pra conseguir usar as habilidades que são dela. O Will não precisa de nada disso porque o Mike não funciona como empecilho na evolução dele. Na verdade, ele é um dos grandes motivos pro Will conseguir aceitar quem ele é. Tendo saído da boca dele que o Mike faz ele sentir que não é um erro. E esse contraste pra mim deveria ser prova suficiente por si só. O Mike não consegue entender ou suprir as necessidades da Eleven, mas entre ele e o Will, tudo que basta é um olhar pra conseguir perceber o que o outro quer dizer. Na quarta temporada, o próprio Mike diz que o Will não precisou avisar pra ele perceber que estava sendo um idiota com ele, mas a Eleven pede pra ele fazer o mínimo e ele se nega como se fosse muito. Ela fala claramente o que ela quer ouvir e ele continua fingindo que não sabe.
O Mike vem sendo completamente estragado desde a 3ª temporada. Foi quando ele começou a projetar e a relação dele com a Eleven começou a atrapalhar a relação que ele tinha com o Will na 2ª temporada. E todo mundo amava a dinâmica dele do Will na 2ª temporada. E ele ter namorada não deveria ser algo que atrapalhe a relação dele com os amigos dele. E até a preocupação que ele tem em consertar os problemas que ele causa é nítida. Principalmente na 4ª temporada, quando ele começa a tratar a Eleven de um jeito péssimo e eles nunca chegam a conversar pra ele explicar por que ele tava agindo do jeito que ele tava. Eles simplesmente passam por cima do problema e continuam vivendo, como se não tivesse que resolver nada. Ele se explicou mais pro Will do que pra namorada dele, sendo que quem ele maltratou foi ela. E eu não engulo que não conseguir dizer que ama porque os pais dele não demonstram amor dentro de casa seja um motivo válido pra ele começar a tratar quase todo mundo ao redor dele mal. Essa questão nunca nem foi introduzida na série. O Mike nunca foi mostrado como um personagem que tem vergonha de dizer o que sente, porque desde a 2ª temporada ele tá fazendo discurso emocionante, que inclusive já foi dito em uma dessas cenas e a própria Eleven escutou. E por algum motivo ele tentou fingir que não tinha dito. Se ele tivesse com vergonha de dizer, ele deveria ter ficado feliz que ela escutou e não vai precisar dizer de novo. Mas ao invés disso, ele termina a 3ª temporada com aquela cara de quem descobriu um segredo maluco, e aí ele começa a agir diferente com a Eleven logo depois de ela ter dito que ama ele. Depois do final da 3ª, eles deveriam estar mais próximos do que nunca. Ele se declarou, ela se declarou, mas aí ele começa a agir diferente, com ela se recusando a dizer que ama ela bem depois de ela ter dito que ama ele de volta. Isso não tem o menor sentido. Trazer esse conflito que já tinha sido resolvido na temporada passada de volta não tem explicação. Pra mim, as desculpas que arrumam pro Mike não conseguir falar o que ela queria ouvir é tudo balela. Não tem outra teoria que faça mais sentido do que aquela que tem início lá na 1ª temporada, quando o Ted zomba sobre perguntar se o Mike tá com alguma menina. O Mike é um dos únicos personagens que não tem ponto de vista claro desde a 3ª temporada. Algo sobre o personagem dele tá sendo escondido de propósito. Ninguém sabe o que ele tá pensando porque quase não tem cena dele sozinho. Ele tá sempre sendo visto pelo ponto de vista de outro personagem. E se todo o segredo ao redor dele fosse ter relação com o amor que ele sente pela Eleven, não teria necessidade de manter sigilo por 2 temporadas, porque isso é uma coisa que todo mundo já espera. É o que todo mundo já sabe, não é nenhum segredo. Eu acompanho essa série desde sempre. Eu vi o Mike sumindo e se perdendo por estar em um relacionamento com a Eleven e parar de agir como o Mike. E eu realmente não consigo pensar em outra explicação pro comportamento estranho dele, além de ser porque ele tá no armário e não sabe lidar com isso direito. Então projeta e desconta em todo mundo ao redor dele porque ele tá confuso. Talvez seja por isso que ele sempre acha que todo mundo tá contra ele. Porque ele não se conhece e não sabe o que quer. E não é desculpa pra ele ser um babaca, mas é uma explicação boa. E de um ponto de vista mais técnico, a resposta é essa. Tornaria ele o personagem mais complexo, com mais camadas e mais bem construído da série. Com uma decaída e recuperação que fazem sentido. Porque eu não consigo acreditar que ele acordou um dia e decidiu ser um namorado e um amigo desgraçado só porque ele podia. Porque ter medo de dizer que ama a Eleven ainda não explica o jeito que ele tava agindo com o Will. E eu não preciso nem estar dentro da comunidade pra saber o impacto positivo que seria uma série com um público tão grande ter conseguido representar uma relação assim de forma tão natural e ter introduzido de forma subjetiva a ideia de aceitação como libertação e solução no público mais alheio. Com o lançamento do volume 1, mais e mais gente começou a perceber o que muita gente já tinha percebido desde a 2ª. E a recepção tá sendo até que boa. O Will é construído pra ser um personagem que inspira empatia nas pessoas por tudo que ele passou desde que ele era criança. Então tornar ele o personagem central na última temporada e usar como chave a aceitação da sexualidade dele é basicamente forçar a audiência a torcer pelo personagem gay que sofreu a vida inteira sem nunca ter merecido. O discurso da Robin já teve um impacto absurdo no público LGBT de Stranger Things. Essa série já deixou de ser só um conto sobre criaturas de outra dimensão e se tornou uma lição sobre se aceitar por mais que você seja diferente e rejeitado por grande parte da sociedade. E isso não é uma coisa que começou agora porque tá querendo forçar a representatividade. Desde a 1ª temporada, o grupo principal é vítima de bullying por cada um ter uma característica que é vista como fora dos padrões para a maioria das outras pessoas na época. Ela nunca foi escrita para ser uma série que agrada o público habitual, apesar de ter conquistado gente de todo tipo e se tornado um dos maiores lançamentos da história e o maior da Netflix. Stranger Things tem voz e um espaço enorme para poder transmitir a mensagem que quiser e vai pegar na maioria das pessoas que assistirem. Seria confirmar que um relacionamento entre 2 pessoas do mesmo gênero foi introduzido com tanta espontaneidade e de forma tão pura que quebra todo o estigma que as pessoas têm de que é algo não natural ou estranho, sem precisar escandalizar igual grande parte da mídia retrata. E sendo sincera, a gente já tem o suficiente de Mike e Eleven em outras 1000 obras que são até melhores e mais focadas em romance do que Stranger Things. É realmente querer muito que pelo menos mais uma obra, entre outras poucas que são de fato bem feitas, represente um outro lado dessa dinâmica quando mal se tem representação sendo escrita de um jeito tão puro e com uma mensagem tão positiva sendo passada sobre um público que precisa desse espaço? E não é suficiente ter uma personagem lésbica cujo relacionamento foi desenvolvido fora de tela em uma série onde a massiva maioria dos personagens são héteros. Vocês precisam parar de achar que gay só existe no cinema por cota e de achar que confirmar que um personagem é da comunidade estraga ele. Nem tudo é sobre representatividade forçada, e é só não ser egoísta e preconceituoso pra perceber isso. Ninguém reclama sobre ter muito casal hétero em uma série. A implicância com Biden vai muito além de só não querer que um casal sem compatibilidade nenhuma
acabe na última temporada. E olha, eu nem me preocupo mais com querer provar se vai ser confirmado ou não. Eu tô tranquila com saber que eu tô apoiando uma história muito mais profunda, natural e bem estruturada, tendo sido feita de propósito ou não, do que o casal sem sal do lado. Eu vou continuar nesse barco, não importa o que aconteça no final da série. O desenvolvimento já tá escrito e pra mim é a história de amor mais bem escrita que eu já vi até hoje, mesmo se os Duffer perderem a coragem no último minuto. Porque de uma coisa eu tenho certeza, é impossível ter colocado tanta evidência em algo e todas serem coincidência quando os escritores são literalmente os irmãos, nada é coincidência. E aqui eu encerro meu caso.